Agora na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Embarque, desfrute, vem nessa aventura comigo. Fique até às 6 horas da manhã com muitas informações. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Seja bem-vindo à madrugada da Bradesco Esportes FM. E hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto ou 6/8, como você preferir. Em 1973, nascia Sandro Goiano, ex-jogador de futebol, e também em 77 nascia Leandro Amaral, que fez muito sucesso na equipe do Vasco da Gama e jogou em outros grandes clubes também. Em 83 nascia Robin van Persie, jogador holandês da equipe do Fenerbahçe, o atleta que já assumiu que tem como inspiração para jogar futebol ninguém mais que Mané Garrincha. Em 2003 acontecia a inauguração do estádio José Alvalade, estádio que pertence ao Sporting de Portugal, e em 2008 começou os Jogos Olímpicos, aí que foram realizados. Em 2008 também tivemos nesse dia Coritiba 2-0 sobre o Vasco, Goiás 2-1 sobre o Flamengo e Fluminense 3-1 contra o São Paulo. Já em 2011 tivemos Flamengo 1, Coritiba 0. Bradesco Esportes! E sem mais delongas, seguimos com muitas informações para você aqui na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. E para começar, vamos de convidado internacional. No Bradesco Esporte Clube tivemos a participação de Matheus Cassini, ex-jogador do Corinthians, promessa da base, o 10 da Copa São Paulo, que nem chegou a estrear na equipe profissional, a ter uma sequência de jogos e foi negociado com a equipe do Palermo da Itália. Ele falou no Bradesco Esporte Clube e você vai ouvir agora. O Matheus Cassini, que foi um dos destaques do Corinthians na Copinha desse ano, o Timão recebeu uma proposta de 3,5 milhões de reais para a saída dele. Na época, o André Sanches se irritou com a sede do Palermo e tal, a torcida foi contra a saída dele. Vamos falar um pouquinho com ele porque ele está jogando na Itália. Deixou o Corinthians, ele foi relacionado pela primeira vez no time principal contra o Fluminense, jogo no Maracanã, a gente está falando de promessa, e ele já foi para a Itália. E está na linha com a gente, direto da Itália, Matheus Cassini, para falar um pouquinho dessa experiência, desse início da Itália, até porque fica a expectativa de entrada num mercado totalmente diferente. Como vai, Cassini? Aqui, boa tarde aí, boa noite, né? Boa noite, boa tarde aí, pessoal, obrigado aí pela moral que vocês estão me dando aí. Estou muito feliz aí de estar falando com vocês. Olha aqui, Cassini, como é que foi essa chegada ao Palermo? Qual é o planejamento da diretoria com relação a você? Fica pelo Palermo ou te empresta para outro clube? Como é que está o planejamento de carreira dentro do Palermo para você, Cassini? O Palermo abriu as portas aqui para mim na Europa, na Itália, e desde a primeira reunião que nós tivemos, o que mais me chamou a atenção foi que eles entendem esse processo de que eu sou jovem, eles sabem, eles confiam muito em mim, confiam muito no meu trabalho, e isso eu já percebi em 15 dias de treinamentos. O pessoal me ajuda bastante, me dá todo o suporte possível. Eu já estreiei nos amistosos, 2 como titular, e estou muito feliz aqui. A diretoria planejou o melhor possível para mim, para eu poder me desenvolver como jogador, como pessoa fora do futebol, enfim. Você está chegando à Itália muito novo, né? Com 19 anos, não é isso? Você tá, Matheus? Isso. Como é que tá a tua cabeça? Você chegou aí com a família, tá sozinho nesse momento? Como é que tá a tua estrutura de base para suportar essa mudança de Brasil para Itália? Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui na Itália e assim que eu cheguei, o pessoal do Palermo me recebeu, já me mostrou onde eu vou morar, tá tudo tranquilo aqui. A princípio eu vim eu com a minha namorada, minha mãe ficou aqui, ficou 15 dias comigo, mas o Palermo tá me dando todo o suporte possível, então eu tô bem tranquilo. Antigamente, na década de 80, Matheus, você ainda não era nascido, mas claro que você conhece a história do futebol italiano, despertava o interesse dos jogadores brasileiros, né? Foi o Falcão para Roma, o Zico foi jogar na Udinese,
E hoje em dia, estou dando alguns exemplos, tem outros, né? Tem Júnior, enfim, no Torino, Sócrates, Renato Gaúcho, Alemão no Napoli, Careca, né? Alemão, Careca e Maradona, né? Era um trio espetacular. Só que hoje em dia a Itália não desperta, não é aquele primeiro mercado, às vezes, para o jogador. Por muitas vezes sonha-se com a Espanha, em outras ocasiões a Alemanha, né? Ou até mesmo a França, por conta do valor financeiro que tem o PSG e principalmente a Liga Inglesa. Mas tem a dependência também com relação à questão de número de jogos pela seleção brasileira para fazer parte da Premier League. Eu te pergunto o seguinte, quando apareceu a proposta do Palermo, o que pesou para você decidir assinar com a equipe italiana? Primeiramente o respeito, né? O respeito, primeiramente eles tinham que me querer realmente. E também porque eu já estava um pouco chateado com o que vinha acontecendo e no meu antigo clube. E o Palermo me mostrou, não chegou em mim e falou, pô, Cassini, nós queremos você aqui, você vai ganhar X e pronto. Não, eles me fizeram um planejamento de carreira bom, eles fizeram um planejamento para minha família, sabe? Eu me senti muito à vontade, coisa que não tive aí no Brasil. E assim, independente, muitos falam, você saiu do Corinthians para ir para um time minúsculo, para ir para um time pequeno. Não, eu tô indo para um lugar que eu vim jogar e para um lugar que eu tô me sentindo bem. E nesse lugar que você está se sentindo bem, qual é o teu planejamento de carreira? É ficar pela Europa durante quantos anos? Claro que tudo depende do futebol, mas assim, é jogar por aí 10 anos e voltar depois dos 30 para o Brasil? O que você pensa? Na verdade, eu penso, eu tenho os pés no chão, eu tenho 19 anos e, na verdade, tem muita coisa pela frente. O futuro só Deus pertence. Eu não posso falar que eu vou ficar aqui na Europa há 10 anos, 15 anos. Eu quero jogar bola, né? Só quero pensar em jogar bola e me destacar. E assim como quando meu trabalho foi reconhecido, vão vir outros times. E foi o que o Palermo conversou comigo quando eu cheguei. Ele falou, a gente quer projetar você, quer fazer um planejamento de carreira para você muito bom, e você se destacando aqui, você estarão abrindo inúmeras portas, né, no futebol mundial para você. E eu tenho um sonho assim de jogar no Brasil novamente, né? Mas foi o que eu falei, o futuro a Deus pertence. Eu tô muito feliz aqui na Europa por enquanto. Olha, o teu sotaque, já até o Acácio está aqui fora do ar, tá falando, você já tá até com sotaque já italiano, já tá pegando. Você tem nacionalidade, não é isso, o Cassini? Tenho sim. E já falava italiano, não? Não falava italiano, mas o contato com o pessoal aqui, você acaba aprendendo rápido, né? Porque é meio que não tem pra onde fugir, né? Aqui você tá na Itália, você tem que aprender de qualquer jeito, aí um idioma fácil. Mas já passou algum constrangimento, você pediu uma coisa que não era, né? Porque início é normal. Normal. O que você pediu aí que não era? Hoje, às vezes tem uma palavra aqui que eu falei, eu fico aqui. É que não posso falar isso no ar, mas eu cheguei, mas quando eu tava lá no hotel, eu fui perguntar, eu fico aqui, né, nesse quarto, e aí o cara começou a rir de mim, começou a me olhar. Aí ficar não pode falar a palavra ficar, que é uma palavra meio suja. É uma palavra suja, né? Como tem na língua espanhola também, que muita gente quer enrolar num portunhol, aí pede um mamão e não tem nada a ver a história da... Olha aqui, deixa o Rafael Leão tem uma pergunta para você também. Opa, Matheus, é um prazer aqui estar falando contigo aqui na Bradesco Esportes FM. A minha pergunta é em relação ao futebol italiano, né? Que você foi aí pro Palermo. Em relação ao futebol italiano, a gente percebe que a força do futebol italiano hoje não é a mesma do que era de uma década atrás. Que a gente tinha um Milan muito forte, uma Inter de Milão muito forte. O último título de Champions League, se eu não estou enganado, foi a da Inter de Milão em 2010 e teve em 2007 o Milan. Mas a Juventus estava assim, consolidada, ganhando de todo mundo, dominando o país, e os demais times da Itália não se saindo muito bem. Parece que só a Juventus, inclusive foi finalista da última Champions League, mas está se desmontando, digamos assim, perdendo alguns jogadores importantes da última temporada, enquanto que Milan e Inter de Milão parecem estar se reforçando e aos poucos voltando a ter um pouco do protagonismo que tinham na década passada. Eu quero saber como é que você está enxergando hoje o futebol italiano em si. Qual é a tua expectativa para o futebol jogado na Itália para essa temporada e para as próximas? O futebol italiano é um pouco diferente do nosso, né? Um futebol que tem muito contato. Eu ainda estou sofrendo um pouco com isso.
Tô procurando me adaptar da melhor maneira possível, mas eu vejo que o futebol italiano tá numa crescente também, uma crescente muito grande. Os times aqui, o Palermo mesmo não é um time muito conhecido, mas o nosso time tem muita qualidade. Eu vejo nos amistosos que fizemos, ganhamos todos aqui. Foi o que eu falei, não só o Palermo, mas como todos os times, o futebol italiano tá crescendo novamente, né? E tenho certeza que em breve vai ser um dos principais cenários já é um dos principais cenários, mas vai estar mais em evidência aí, não só aqui na Europa, como internacionalmente também. O Matheus, é o Getúlio que está falando. Eu queria saber, voltando ainda um pouquinho agora para o Brasil, você foi campeão da Copa São Paulo pelo Corinthians, jogando muita bola. A torcida do Corinthians gosta muito de você. Houve até um desconforto, né, quando a sua ida para o Palermo foi oficializada por parte dos torcedores, em redes sociais. O Corinthians tentou agora, em cima da hora, fazer uma nova proposta, né, para tentar te segurar, mas você já estava decidido a sair, até por conta do desgaste, que você nunca escondeu o seu descontentamento por, de fato, não ter tido a sua oportunidade. Aí eu te pergunto, o que faltou de fato, Matheus, para você ter a sua oportunidade, talvez até uma sequência com a camisa do Corinthians, já que você é tão querido pela torcida e conseguiu ótimos números pela base do Timão? Olha, realmente eu não sei te responder essa pergunta. Eu acho que essa mesma pergunta que você fez para mim, eu acho que você podia até perguntar pro pessoal de lá, porque eu também queria saber. Eu sempre treinei como vinha treinando na base, sempre treinei forte, sempre fui muito profissional, mas não tive minha oportunidade lá. Mas as pessoas que não me deram oportunidade, eles têm os motivos deles, e eu também não posso fazer nada, né? Eu sou funcionário do clube, eu tenho que respeitar, né? Não posso fazer nada. E o Palermo abriu as portas para mim, e depois que eu vi o planejamento de carreira do Palermo, eu fiquei muito feliz e recebi um carinho que não recebi lá em nenhum momento. Então é isso. E ficou alguma mágoa, Matheus? Ou um dia você ainda pensa em voltar, talvez mais experiente, mais maduro, já mais estabilizado na sua carreira, a voltar a vestir a camisa do Corinthians? Mágoa não, né? Isso faz parte do futebol. Às vezes você tá num time e você não joga, agora às vezes você tá em outro e você é o principal jogador do time. Enfim, você fica chateado no momento, mas quando passa, bota pra frente, assim é o futebol. E um dia eu espero voltar pro Corinthians, porque sempre foi o meu sonho jogar no Corinthians. Eu sempre, desde os 12 anos que eu joguei no Corinthians, e é claro que um dia, se Deus quiser, eu posso estar vestindo esse manto que é tão grande, tão sagrado. Matheus Cassini, muito obrigado pela tua participação aqui na Rádio Bradesco Esportes FM. Agradecendo também a nossa produção, Vitor Hugo, o contato com o Pedro da Footpress também. Muito obrigado ao Pedro, que trabalha com você. Cassini, muito obrigado aí pela atenção e boa sorte nessa sua temporada europeia aí, que dê tudo certo, que você, claro, represente o Brasil com muito sucesso, e tenho certeza que em breve, pela bola que você jogava no Corinthians, arrebentando na Europa, as portas da seleção num processo de renovação vão abrir para você também, né? Com certeza, espero. Vou trabalhar para isso, e quero agradecer aí vocês aí pela moral aí, quero agradecer a todo mundo aí, mandar um abraço aí para minha família no Brasil, e dizer que eu tô com saudade. Muito obrigado aí pela moral, viu? Esse aí é o Matheus Cassini, que assim como o Palermo, quer fazer história nesta primeira divisão do campeonato italiano. O Palermo que chegou a cair de divisão e agora está se recuperando. Ele chega, quem sabe, para ocupar a vaga de Paulo Dybala, o argentino, que fez muito sucesso na última temporada do campeonato italiano. E seguimos com muitas informações para você aqui na Rádio do Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. Tivemos o Papo de Craque com o nosso Fábio Azevedo conversando com o Getúlio Vargas, da torcida do Fortaleza e da Bradesco Esportes FM. E você vai ouvir esse papo agora. Bradesco Esportes FM. Papo de Craque com Fábio Azevedo.
O Papo de Craque de hoje recebe o nosso comentarista que não deixa passar nada. O ex-goleiro do Flamengo, do Fortaleza, jogou na África do Sul, Portugal. Se a gente for começar a Bélgica, já tá me chamando a atenção aqui. Getúlio Vargas, como vai o senhor? Tá tudo bem, GV? Tudo ótimo, Fabinho, tudo bem. Sempre é um prazer participar aqui do Papo de Craque. Noite do Craque é o programa do Zico. Não, Noite dos Craques é o programa do Zico. Você deve estar dormindo. É outro craque igual você também. Não me compara o Galinho. O Galinho é o maior de todos, Olha aqui, GV, vamos falar um pouquinho da época de jogador que você subiu da base no Flamengo para o profissional com aquelas dificuldades que todo mundo tem. Mas o goleiro tem mais dificuldade do que outra posição? É o cara que sofre mais para subir, GV? Essa posição de goleiro é complicada, né, Fábio? Porque é uma posição de é um cargo de confiança. Então, quanto mais novo você é, mais complicado de você ter essa oportunidade. Sobretudo no Flamengo, onde tinha o Júlio César, que todo mundo ia parando nele, né? Da minha geração eu tenho o Fernando Henrique e o Jefferson. O Jefferson até subiu no Cruzeiro, que também na época não estava lá tão bem de goleiro, então teve a tua oportunidade com 17, 18 anos. O Fernando Henrique não tinha ninguém no Fluminense, ele acabou jogando, e eu tinha o Júlio César na minha frente. Aliás, tinha até o Klemer, né, quando eu cheguei no profissional. Aí tinha o Júlio César. Depois já era reserva do Júlio César, o Klemer, sim, né? Sim. Não, quando eu cheguei ao profissional, o Klemer era titular ainda. Tá. O Júlio tomou a posição dele nessa transição. E aí, depois do Júlio César, teve o Diego, que entrou muito bem na altura, né? E aí, quando chegou a minha vez de fato, que quando o Diego quebrou o dedo, que eu era reserva imediata já 2 temporadas, 3, chegou o Bruno. E aí eu não tive a minha oportunidade. Qual era o jogo que você ia jogar como titular absoluto, você lembra? Flamengo e Internacional, 2-1 no Maracanã, 2 gols de pênalti do falecido Fernandão, em 2006. E aí o Bruno foi contratado naquela semana... Na quinta, o Bruno chegou na quinta e jogou no sábado à noite no Maracanã. Eu lembro que teve até um princípio de tumulto, porque ninguém tava contra o Bruno, mas Obina, Renato Abreu, o próprio Luizão, o pessoal se sentiu um pouco... tocado com a minha situação, porque eu esperava essa oportunidade. Era a chance, né? Como o Paulo Vitor esperou muito tempo e teve, eu esperava há muito tempo. Eu cheguei no Flamengo com 10 anos de idade, já tinha 24. Já tinha 24 anos isso. E aí todo mundo ficou meio chateado pela situação, né? Pelo Ney Franco ter agido daquela forma que não foi justo, não foi honesto, mas também a gente sabe que o futebol não existe justiça, que cada um defende seu próprio interesse, e com o Ney Franco não foi diferente. Agora, no jogo o Obina fez um gol. Foi o gol de empate antes do Inter virar de pênalti. E veio ao banco comemorar comigo. Mas o que o pessoal precisava entender, e depois o Isaías Tinoco veio até me perguntar e eu expliquei, e o Obina também, aquilo não foi protesto para a diretoria. Aquilo foi uma forma de me fazer feliz. Ele fez o gol, veio me abraçar, me deu um beijo, né? Me deu um apoio. E aí, o Flamengo a gente sabe como é que é, né, Fábio? Tudo tem peso dobrado. E aí, a imprensa também, que não é fácil. Imprensa é terrível, esse negócio de imprensa é terrível. Foi protesto, e o Bino falou, não tenho nada contra o Bruno, é um grande goleiro, vai ajudar muito a gente agora. O Getúlio estava triste pelo que aconteceu, e eu dediquei o meu gol a ele, ponto final, não teve mais problema nenhum. Lógico, a não ser a minha chateação até o resto da temporada, quando eu saí do Flamengo emprestado. E aí você vai emprestado, e que você vai pra Bélgica ou vai pra Portugal primeiro? Não, aí, quando o Bruno assumiu, eu fiquei no banco. E tomei a posição do Diego, fiquei como segundo goleiro durante 3, 4 jogos. E a promessa do Robertinho, treinador de goleiro, que hoje está no Cruzeiro, era que ele me manteria na reserva. Só que aí no Flamengo e Cruzeiro, 4 rodadas depois, no Maracanã também, eu tive uma crise de apendicite no vestiário. E aí fui lá pro hospital lá do Dr. Runco, operei, fiquei 3 meses fora. Quando voltei em dezembro, já na última semana, já tinha passado Paulo Vitor, Lomba, Diego tinha voltado, e eu me vi com 24 anos sendo o 4º goleiro do Flamengo. Falei, tem que sair. Fui pro Fortaleza, até por indicação do Angelim, que tinha tinha chegado no Flamengo em 2005, se eu não me engano. Fui pro Fortaleza, fui muito bem, fui campeão cearense, e a gente sabe que existe um turismo dos europeus lá em Fortaleza, né? É verdade. Eles adoram aquilo lá. E aí um dos caras lá do clube estava de férias em Fortaleza, conhecendo as belezas naturais de Fortaleza. Sim, naturais e forçadas. Opa! E aí fez o contato, enfim, e a coisa já não estava legal lá em Fortaleza, a gente... Você tinha sido campeão, né? Tinha sido campeão, fui o melhor goleiro lá com um Bonamigo, grande Bonamigo. Só que o clube não pagava, eu recebia pelo Flamengo. E rapaziada, recebia obviamente pelo clube, já estava com 4 meses de salário atrasado, já tinham passado 50 atletas, o presidente completamente perdido, amador, mais um torcedor rico que conseguiu comprar não com dinheiro, né? Comprar a ideia, vender a ideia de que o homem, por ter poder fora do futebol, ele vai ser um grande gestor. E ele fez um monte de cagada, acabou com o Fortaleza acabou na Série C, não conseguiu mais subir.
na gestão dele, e eu fui pra Bélgica. Eu fui emprestado pelo Flamengo, fui muito bem na primeira temporada, o time belga acionou a opção de compra, mas como sempre acontece no futebol brasileiro, na janela de transferência, inexplicavelmente o valor do meu passe subiu, que é o valor fixado, o clube acionou a compra e o valor subiu. O Flamengo acusa algumas pessoas acusam o Flamengo e o prejudicado fui eu. Fiquei mais 6 meses no Flamengo sem ser aproveitado, né, treinando até a parte, eu, Felipe Gabriel, Fabrício, zagueiro. Que hoje está no Palmeiras. Felipe Gabriel foi apresentado. Tinha mais um que depois jogou aí bem, que tá bem. Ficamos afastados e aí, depois desses 6 meses, o clube belga tentou comprar de novo. E o Flamengo manteve o valor alto, ou seja, eles me colocaram para treinar à parte, eu não prestava. E não desvalorizaram, queriam o mesmo valor. Cada um troca acusação, enfim, o Flamengo, o empresário belga que era sócio do empresário no Brasil, enfim. Mas o fato é que eu fui prejudicado e voltei emprestado. Depois desse empréstimo, de novo, eles tentaram acionar a compra, o Flamengo não deixou e eu acabei ficando chateado. Rescindi meu contrato com o Flamengo, mas nesse inteirinho o clube conseguiu outro goleiro. E aí eu fiquei meio que à deriva, foi quando veio o convite do Eurico para trabalhar no Duque de Caxias para disputar o Carioca com ele. E aí vamos parar o nosso papo aqui pra gente voltar no próximo encontro, pra você seguir aí a sua trajetória até que um dia a gente vai chegar na comunicação, porque hoje você é comentarista do Bradesco Esporte Clube comigo aqui na nossa Bradesco Esporte. Então, quando eu for falar essa parte da comunicação, que eu vou fazer o teu jabá, do teu curso, tá bom. Aquilo tudo que me preparou pra hoje eu estar aqui com você. Então tá bom. Getúlio Vargas, o nosso convidado hoje do Papo de Craque. Esse, o Getúlio Vargas, foi revelado na equipe do Flamengo. Craque para craque, tivemos um papo interessante para você. Bradesco Esportes. E no programa Comendo a Bola tivemos a participação de Túlio Maravilha, o grande centroavante do Botafogo de 1995, que fez o gol do título diante da equipe do Santos. O título do Botafogo da Estrela Solitária de Túlio Maravilha, que fez muitos gols naquela campanha. Ele esteve falando no Comendo a Bola e você ouve agora. Rodrigo Campos. Firme e forte, sempre de alto astral, você ligado no Comendo a Bola, aqui pela Bradesco Esportes FM 91.1. Bom, são 12 horas e 42 minutos. Promessa é dívida. Antes de irmos para o intervalo, eu falava aqui que ouviríamos hoje o ex-atacante do Botafogo e um dos grandes ídolos. Aliás, o Botafogo é um clube privilegiado, que tem vários ídolos. Esse eu tenho certeza que a torcida tem um carinho muito especial. Marcou muitos gols com a camisa do Botafogo e gentilmente participa ao vivo aqui do Comendo a Bola. Que alegria poder falar com o grande amigo Túlio Maravilha. Fala, Túlio, tudo bem, irmão? Tudo bem, Rodrigo? Um abraço a todos aí da Bradesco, os ouvintes, torcedores alvinegro de todo o Rio de Janeiro, de todo o Brasil. Comendo a bola, eu já comi o meu almoço, agora estou aqui na sobremesa batendo um papo com vocês. Que maravilha, eu nem vou perguntar qual foi o cardápio, porque eu tô com uma fome tremenda, o Rafael Leão também aqui do meu lado, então isso só vai complicar a nossa situação. Túlio, antes de mais nada, essa indenização que hoje o TRT do Rio, a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho, estabeleceu, o Botafogo tendo aí que pagar um valor para você em função do acordo que não acabou, que não foi cumprido naqueles amistosos onde o seu objetivo era atingir com a camisa do Botafogo a marca dos 1000 gols. A gente sabe do seu carinho com o Botafogo e tem a certeza também, Túlio, que essa situação chegou a um extremo não pelo clube, e sim por quem comandava o clube na gestão anterior. Exatamente, Rodrigo. Essa questão aí judicial, eu até evito de falar para justamente não ter esse desgaste, porque a minha afinidade com essa atual diretoria é muito grande. A gente está participando de vários eventos aí pelo Brasil e eu estou muito próximo aí junto a essa diretoria, principalmente a questão do marketing, né? O departamento de marketing do Botafogo tem me tratado assim realmente de braços abertos, com muito carinho por tudo aquilo que eu fiz pelo futebol com a camisa do Botafogo, e a recíproca é verdadeira. A gente está muito bem afinados, não tenho nada contra essa diretoria atual, muito menos o pessoal do marketing, torcedores, nada, muito menos a instituição. Foi apenas uma situação no passado, como você falou, da gestão anterior, que entre várias lambanças, né, que fizeram no passado,
culminando com o rebaixamento do Botafogo, também teve essa questão aí do meu projeto Milésimo Gol, mas que graças a Deus passou, está superado, e agora a gente vai seguir nossa vida aí, feliz, contente e sempre amando o meu clube de coração, que é o Botafogo. E isso que eu acho interessante, Túlio. Aliás, eu sinto muita falta. Hoje, no futebol brasileiro, existe o politicamente correto. É aquele cara que pensa e fala aquilo que não sente, que não acha. Isso realmente é chato demais. E você tem uma característica que me agrada muito, que você é muito espontâneo, você é muito natural nas suas declarações. E eu penso o seguinte: apesar, e o termo que você usou foi exatamente esse, das muitas lambanças feitas pela diretoria anterior do Botafogo, lambanças essas que culminaram com o time hoje atuando na segunda divisão, o ídolo, ele consegue separar exatamente isso. O carinho que ele tem pelo clube, o amor que ele tem pelo clube, há uma desavença com o homem que estava comandando o clube. É por aí, Túlio? É verdade, Rodrigo, você disse tudo. A instituição, o carinho pelos torcedores, o pessoal que trabalha há muito tempo no clube, né? Desde a minha época até os dias de hoje, toda vez que eu chego em General Severiano, sou muito bem recebido. Você vê aquele carinho, eu atendo a todos com a maior dedicação possível, porque ali foi o auge da minha carreira. Vai se fazer 20 anos que o Botafogo não é campeão brasileiro, vai se fazer agora dia 17 de dezembro. Então essa marca histórica a gente tem que sempre estar vivo na memória, principalmente aqueles torcedores que não viram o Botafogo ser campeão brasileiro. Então é nossa obrigação dos ídolos, os ex-ídolos do passado e até mesmo atual, que é o Jefferson, tem essa obrigação de estar próximo ao torcedor para justamente atrair mais sócios torcedores para o nosso querido Botafogo. Túlio, Cadu Macri falando contigo, sempre um prazer tê-lo aqui na nossa programação. Bom, em cima dessa questão, até para finalizar esse assunto e depois a gente mergulhar no Botafogo do momento, né, na Série B, eu lembro que na época o Botafogo era comandado pelo Oswaldo de Oliveira, quando o Maurício Assunção fechou contigo esse contrato para que você fizesse o 10º gol com a camisa do Botafogo. Você foi inscrito ainda no Campeonato Estadual, mas acabou que não jogou. Eu queria saber do seguinte: teve algum acordo, alguma reunião, algum bate-papo entre você e o Oswaldo, entre você, o Maurício e o Oswaldo, ou foi só entre você e o Maurício Assunção? E como é que estava a situação e como é que era a tua relação com o Oswaldo, que bem ou mal ele precisaria encontrar um bom momento, um jogo adequado para colocar você para jogar? A mágoa que você ficou, né, nessa relação toda, os problemas são restritos ao Maurício Assunção ou sobra alguma coisa que possa ter sido combinada com o Oswaldo que ele não cumpriu? Não, na verdade, só se me refiro ao Maurício Assunção. Não tive contato nenhum com o Oswaldo, nenhum membro da comissão técnica na época, muito menos diretoria. Foi um acordo realmente de cavalheiros entre eu e o ex-presidente, né? Não vamos nem citar nome para não dar azar. Então, foi justamente isso. E realmente ele não cumpriu com a palavra, o que estava escrito no contrato e tudo mais. Mas, como o Rodrigo falou, vocês aí são águas passadas, não tenho mágoas nenhuma do clube, pelo contrário. E a justiça está sendo feita aí. Ele mesmo futuramente vai responder por vários processos que a própria diretoria está atuando em cima dele por várias irregularidades que ele cometeu na gestão passada. Então, o problema foi superado, não foi possível o 10º gol, nem sequer fui inscrito para nenhum campeonato, nem brasileiro, nem carioca na época, mas agora o momento é outro. Espero poder algum dia ter uma honra de fazer, de repente, quem sabe, um jogo de despedida à altura, não só da minha trajetória, mas de tantos outros jogadores que vestiram a camisa do Fogão. E só para a gente fechar esse assunto, Túlio, você me deu margem para uma outra pergunta. Você dizia aí, e a gente respeita, é claro, você não quer nem citar o nome do ex-presidente, e o Botafogo é um clube supersticioso, e até você falou, pode dar azar. Você acha que coisas ruins ainda podem aparecer envolvendo a gestão anterior? Eu não sei, né? Os comentários que a gente ouve lá pelos corredores, o pouco tempo que eu passo aí com o pessoal que convive mais lá no Botafogo, no dia a dia, que realmente as coisas vão aparecendo no decorrer do tempo, mostrando várias irregularidades
em venda de jogadores, em questão de patrocínio, empresa de irmão, enfim, essas coisas que já foram ventiladas aí na imprensa. Mas isso tudo futuramente vão ser esclarecidos e espero que seja para o bem do nosso Botafogo. Excelente. Falando do momento do Botafogo, Túlio, é tranquilo voltar para a primeira divisão ou, pelo que você está vendo, o Botafogo precisa melhorar muito para não correr nenhum tipo de risco? Tranquilo não é, né? Você viu que começamos muito bem, time montado, jogadores experientes, aliado aí à juventude, que é o dever do Botafogo também dar oportunidade aos pratos da casa, mas que com a debandada aí de alguns jogadores experientes, como Pimpão, me faz a memória algum outro aí, o time deu uma caída, mas que nada que assuste, porque ainda estamos aí quase no início, nem no segundo turno, e o Botafogo tem que manter essa pegada, mostrar que o peso da camisa, quando entra em campo, tem que prevalecer sobre os demais adversários. Mas eu acredito, assim, não só no acesso, mas também no título da segunda divisão no final do ano. Ô Túlio, até em cima da área, né, que você dominava tanto, né? Primeiro eu falei área como assunto e agora vou entrar na grande área, né, que era onde você dominava e fez 90% dos seus gols pelo Botafogo ali naquela região. O Botafogo vem de 2 empates em 0-0, é o time que é o grande, que tem que ganhar, passar por cima dos adversários e tem tido essa dificuldade. Pelo que você tem observado dos jogos, dos melhores momentos, o Botafogo está tendo dificuldade de criar ou está criando e está desperdiçando muito peso para um menino de 17 anos como o Luiz Henrique, apesar da qualidade de jogar como a grande referência e o titular do time. Como é que você encara e observa esses 2 jogos sem gols do Botafogo no Campeonato Brasileiro e em casa? Eu vi alguns lances desses jogos. É muito prematuro a gente cobrar do Luiz Henrique, né, uma jovem promessa. Começou muito bem, fazendo 2 gols, mas depois que o Pimpão saiu, ele que ficou um pouco perdido, perdeu uma referência, porque o Pimpão fazia aquela jogada dos lados, corria para poder abrir espaço para ele, e ele ficou meio perdido. Agora, com a chegada do Ricardo Gomes, de repente, uma nova filosofia, de repente mais alguns jogadores experientes para poder compor ali aquele ataque, eu acredito que o Botafogo vai ter condições de retomar o caminho das vitórias e o Luiz Henrique poder ter a oportunidade de fazer gol, porque ele não está tendo oportunidade. E em relação ao time, está criando, né? Não é aquelas oportunidades constantes, mas o time está tendo principalmente mais posse de bola, está tendo mais o domínio do jogo, mas é claro, carece um pouco mais de alguns jogadores experientes, tanto no meio e no próprio ataque, para ajudar o Luiz Henrique. Esse ano, como você disse há pouco no início da entrevista, né, o Botafogo completa 17 de dezembro, 20 anos daquela conquista contra o Santos lá em 95 dentro do estádio do Pacaembu. E já tem muita gente já se movimentando, né, pro filme, pro reencontro dos jogadores campeões, né, Wagner, você, Gonçalves, Gotardo, Sérgio Manuel, enfim, o time todo campeão que fez parte daquela campanha com o Paulo Autuori. Como é que tá isso? Vocês têm se falado? Aquela galera campeã tem mantido algum tipo de contato? Na data tem alguma coisa já planejada? Tem alguma coisa que você pode antecipar para o torcedor do Botafogo que de agosto agora até chegar em dezembro pode se planejar para participar também desse evento? A princípio, assim, não tem nada confirmado, né? O pessoal do marketing deve estar trabalhando aí nos bastidores para poder fazer alguma coisa em relação à conquista daquele título de 95. Mas a gente vai se falando, vai sempre mantendo contato. O primeiro passo foi dado, que foi o documentário, né, que vocês devem ter acompanhado, documentário 95, que mostra justamente aquele resumo dos fatos mais importantes que aconteceram naquela conquista de 95, do título. Tem a minha participação, do Sérgio Manuel, do próprio Paulo Autuori, que está lá no Japão, Gonçalves e Gotardo, aquela dupla de zagueiro que impunha respeito, o Donizete, que foi meu melhor parceiro de ataque, também participou muito bem desse documentário. Tem o Leandro Ávila, tem o André Silva, enfim, o Wagner, sem dúvida, foi grande nome daquela decisão, pegou até pensamento, então foi um grande responsável por aquela conquista. Então a gente está sempre batendo papos, se comunicando, para de repente, quem sabe no segundo semestre,
a diretoria, juntamente com o marketing, poder fazer uma grande festa para comemorar os 20 anos. São 12 horas e 54 minutos. A gente vai encerrar essa conversa sempre muito agradável com o Túlio Maravilha. É o Rodrigo novamente. Túlio, eu queria dizer o seguinte, feliz de quem teve, no caso jornalista, a oportunidade de trabalhar com um jogador irreverente, no bom sentido debochado, e que dentro da área resolvia muitas vezes, fazendo gols importantíssimos, mas que nunca despertou ira do torcedor adversário por suas declarações. O torcedor adversário podia até ficar chateado com o Túlio, porque o Túlio matava o jogo lá 2-0, 2 gols do Túlio. Agora, eu não lembro, apesar de toda a sua irreverência, de todo o seu alto astral, de você ter dado nenhuma declaração para atingir, por exemplo, o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. Eu queria que você me falasse sobre esse jeito Túlio de ser, que eu confesso, Túlio, faz uma falta tremenda ao futebol brasileiro. Hoje, o politicamente correto, sinceramente, enche o saco, meu amigo. É verdade, Rodrigo. O futebol está um pouco meio monótono, politicamente correto. Na minha época para começar, tinha ídolos, né? Cada time tinha 1, 2 jogadores referência, não só no ataque, mas na defesa, no meio campo. E com isso a gente poderia brincar, um apostava com o outro. O torcedor gostava disso, gosta até hoje. Você brincava com o Romário respondia, já provocava o Renato Gaúcho, que provocava também, aí vinha o Edmundo na jugular, provocava também. Isso era o maior barato, era saudável isso, né, Túlio? Exatamente, Rodrigo, é isso que está faltando. Primeiro que não tem ídolo, né? Não tá essa carência de ídolos nos clubes. Quando aparece um ou outro, é rápido, daqui a pouco já está sendo vendido para o exterior. Não dá nem tempo do torcedor mirim tirar uma foto, decorar o nome. E depois que, com tantos assessores de imprensa, coletiva de imprensa, você fica um pouco blindado, restrito, tem 5, 10, 15 minutos no máximo para poder responder as perguntas, e falta um pouco dessa criatividade, né, de poder brincar com o adversário, mas sempre do lado positivo, não menosprezando, muito menos mexendo com o torcedor, porque você sabe que o torcedor é paixão. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado aquilo que fala para não incitar a violência, que é o grande problema hoje do futebol nos estádios e fora deles, né? Que é a violência que, graças a Deus que eu estou acompanhando, o torcedor está acompanhando, a média de público está excepcional, não só no Rio e São Paulo, mas no próprio Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Recife. O torcedor está indo. Quando vê um bom futebol, com segurança, o torcedor é apaixonado e enche os estádios. É isso que está faltando. Para fechar, Túlio, quem é o grande rei do Rio? Túlio Maravilha, Renato Gaúcho, Edmundo ou Romário? E por quê? Sem debochar, hein, Túlio? Na verdade, nenhum dos 4. Sabe quem é o verdadeiro rei do Rio? É o Papai Joel. Por que Papai Joel? Porque o Papai Joel foi campeão nos 4 clubes e, se eu não me engano, foi 7, 8 vezes campeão carioca. Então ele é o verdadeiro rei do Rio. Esse sim é o mestre dos mestres, aí, o Papai Joel. Ele merece essa coroa. Grande Joel Santana, muito bem lembrado. Ganhou tudo aqui no Rio de Janeiro pelas 4 equipes. Ô, Túlio, olha aqui, muito obrigado mais uma vez. É sempre muito agradável falar contigo. Um forte abraço nessa família maravilhosa. E quando chegar aqui no Rio, quando estiver aqui no Rio, sinta-se convidado a conhecer os nossos estúdios aqui na Bradesco Esportes FM. É sempre muito legal conversar contigo. Forte abraço, hein, amigo? Eu que agradeço, Rodrigo, pelo convite. Dá um abraço em toda a equipe aí, comendo a bola, é isso mesmo. Vocês têm que comer, jantar, dormir com bola, falar do futebol carioca, futebol brasileiro. Está de parabéns, que a audiência de vocês é tremenda. Fica com Deus, um abraço a todos e principalmente ao torcedor alvinegro. Confiança que este ano o Botafogo vai fazer 20 anos de campeão brasileiro em 95 e, se Deus quiser, será campeão também da Série B para comemorar junto com a torcida. Esse aí, o Túlio Maravilha, grande estrela do Botafogo dos anos 90, revelado no Goiás e que, segundo as contas dele, chegou aos 1000 gols. E olha só, tivemos a participação também no Comendo a Bola de Denilson, ex-São Paulo, agora no Al-Wahda. Ele
que está aí na expectativa de disputar o campeonato no Oriente Médio, revelado pelo São Paulo, esteve no Arsenal e voltou para o São Paulo e agora está tendo a sua primeira oportunidade fora do eixo Europa e América do Sul. Vamos ouvir agora a palavra do jogador. A gente estava falando sobre as Olimpíadas, né? Faltando 365, e a gente estava falando também sobre futebol nos Jogos Olímpicos. Daqui a pouquinho eu tenho uma informação importante sobre planejamento do futebol para as Olimpíadas. Eu juro que eu trago essa informação ainda aqui no programa, porque tem uma reunião importantíssima que vai acontecer hoje na sede da Confederação Brasileira de Futebol, do Gilmar Rinaldi, do Rogério Micali, do Dunga, para o planejamento visando as Olimpíadas, faltando um ano para as Olimpíadas. Nós vamos ter essa reunião importante e durante o programa você vai conferir também com Daniel Pomeroy a escala dos árbitros para os jogos do final de semana. Mas nós temos um convidado super especial, convidado que está do outro lado do mundo, um convidado super especial que brilhou com a camisa do São Paulo, passou pelo Arsenal e hoje está no mundo árabe. Hoje está jogando no Al-Wahda. Denilson, é um prazer falar contigo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Aqui são 12 horas e 34 minutos. Tudo bem, Denilson? Boa tarde, prazer. É todo meu estar falando com vocês daqui da Alemanha, na pré-temporada, falando com vocês aí do Brasil. Pô, que bom, né? Então, teu clube está fazendo a pré-temporada na Alemanha e é justamente neste país que sempre vem para nossa cabeça a imagem do que o exemplo a ser seguido é o futebol alemão, né, Denilson? Realmente, a gente chegou aqui dia 20 de julho e vamos ficar até o dia 10, né, fazendo essa pré-temporada que é longa, mas para chegar já para o próximo mês já bastante entrosado e pronto já para começar a temporada de 2015-2016. Como é que tem sido a tua passagem? Como é que está em termos de adaptação? Conta pra gente aí um pouquinho dessa trajetória do Denilson até aqui, jogando no mundo árabe. Cara, antes de assinar o contrato, eu viajei eu e o Magrão, né, que é jogador, hoje está trabalhando agora como empresário, mas ele que me levou a proposta, até porque ele fez uma história muito bonita aqui no clube, no Al-Wahda, e eu fiquei meio tenso, né, sair do Brasil, né, para ir para o mundo árabe com 27 anos de idade, é um caso de se pensar, e eu pensei muito, né, pensei juntamente, óbvio, né, com a família, para ver o que seria melhor, né, e quando eu viajei, fiz o exame médico, fiz tudo, assinei o contrato, e, cara, e depois que eu retornei pela segunda vez, foi maravilhoso. É um lugar muito bonito, né? A qualidade de vida é excelente, né? O campeonato ele é muito abaixo, mas a qualidade de vida, a tranquilidade que ele te dá, ela é muito boa. E isso foi um dos fatos que fez com que eu viesse para o mundo árabe. Grande Denilson, Cadu Macri falando contigo, cara. Acompanho já a tua carreira desde o teu início lá no São Paulo, que em 2005 foi curta a tua passagem, rapidamente você foi pro Arsenal. Arsenal fez uma proposta, né, futebol inglês, um dos maiores times do mundo, equipe de grandes campanhas na Liga dos Campeões e também títulos no Campeonato Inglês, e você ficou por lá bastante tempo, depois voltou pro Brasil de novo, pro São Paulo. Tratando essas duas negociações de forma bem distintas, até pela tua idade e até pelos países e a disputa que eles têm nos países que disputam as competições. Como é que você analisa agora essa ida pro Al-Wahda e você, depois que saiu pro Arsenal e voltou pro Brasil, você pretendia, quando fosse negociado, voltar pro futebol europeu, voltar para um grande centro, jogar como você jogou no São Paulo, num grande time, porque a tua passagem no Arsenal foi muito mais assim, de aprendizado, você era muito mais jovem. Como é que você está encarando essa ida agora para o mundo árabe, sendo que você poderia, quem sabe, voltar a jogar no futebol europeu? Então, sem dúvida alguma, quando eu estava no Arsenal, fiquei 5 anos e realmente eu retornei para o Brasil, não porque estava acabando o contrato meu, porque eu tinha mais 2 a 3 anos de contrato. Eu renovei umas 2 vezes com o Arsenal. Então eu voltei para o Brasil porque realmente minha filha estava doente
E foi onde que eu tive uma conversa com o Arsene Wenger, que é o treinador do Arsenal, e pedi para que voltasse, porque eu já estava 5 anos morando sozinho e todos sabem a dificuldade que você tem, ainda mais num país daquele que, muito frio, as pessoas bastante fechadas, e eu não tinha muitos colegas também. Para mim foi uma dificuldade muito grande, mas mesmo assim fiquei 5 anos lá. E eu voltei para o Brasil por empréstimo, e nisso, quando está prestes de acabar o meu contrato de 1 ano com o São Paulo, o Arsenal mandou uma pessoa para São Paulo perguntando se eu queria voltar ou se eu queria ficar. Foi aonde que eu decidi ficar no São Paulo, e foi daí que eu acabei o meu contrato, rescindi o contrato com o Arsenal e acabei fazendo mais 4 anos com o São Paulo. Mas depois que eu fiquei, fez 4 anos que eu já estava no São Paulo, o meu pensamento era realmente de voltar para a Europa. Por quê? Porque ainda tenho 27 anos, ainda tenho uma carreira ainda para jogar, ainda em alto nível, mas apareceu uma proposta para mim que eu não poderia recusar, entendeu? Então, para mim, para minha família, financeiramente, a tranquilidade, a qualidade de vida, isso pesou bastante. Com certeza. Eu queria saber, até trazendo mais para o lado do São Paulo mesmo, eu lembro que na época do início da negociação do São Paulo com a equipe do Al-Wahda, vários jogadores do São Paulo estavam saindo na mesma época, né? O Paulo Miranda foi vendido, teve uma negociação frustrada do Rodrigo Caio, outros jogadores, inclusive o Souza, vários caras estavam saindo do São Paulo praticamente juntos. Não sei se é verdade, se era boato, se realmente era a sua vontade. Você tinha como vontade permanecer no São Paulo, você não queria ser vendido e, bem ou mal, a diretoria forçou um pouquinho a barra para você ser negociado. Teve isso realmente ou você também aceitou? Você embalou na negociação e falou, é bom para mim, é bom para o São Paulo, ou era melhor para o São Paulo do que era para você? Não. Na realidade, eu já tava querendo mudar de área, né? Essa é a realidade. Na época, o Rodrigo Caio já tinha se despedido de todos lá do clube, já estava dando como certo também, né, a ida dele para a Espanha. Logo em seguida foi o Paulo Miranda. E quando apareceu essa proposta, eu meio que recusei, porque ainda não era o número onde eu queria, né? E daí o Al-Wahda ainda aumentou a proposta, e daí eu conversei com a minha esposa e falei assim, vamos embora, porque hoje, infelizmente, não o futebol brasileiro, mas as coisas aí estão bastante difíceis, né? Principalmente financeiramente. São Paulo estava 3 a 4 meses aí sem pagar, e realmente você trabalha para receber, né? E claro, eu sou muito grato ao São Paulo por tudo, só que chega uma hora que você tem que ver o lado seu e da tua família, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, foi bom para mim, foi bom para minha família, foi bom para São Paulo e foi bom para o Al-Wahda. Então, graças a Deus, estou bastante feliz aqui. Agora, Denilson, falando exatamente sobre isso, essa questão de salários, a gente teve casos recentes, né, do Hernanes saindo do Al-Nassr, reclamando de salários atrasados. Aliás, o Príncipe lá, o famoso Príncipe, não pagou o Flamengo até hoje, deu um calote histórico, o caso está na FIFA. O Jobson também no Al-Ittihad, aqueles problemas todos de passaporte, retenção de passaporte. Esse tipo de coisa não te assustou para ir para os Emirados, não? Em questão de pagamento de salário, porque às vezes o cara promete e não cumpre, né, Denilson? Então, realmente, falou tudo, mas assim, eu antes de aceitar qualquer situação, antes de ouvir, eu já estava me informando de tudo, né? Inclusive o Magrão, como já falei, o Magrão foi ídolo aqui no clube, e ele me explicou a situação. E assim, muitos jogadores, eles pensam que a Arábia é tudo igual, né? Porque tem a Arábia, tem o Emirados Árabes, eu estou no Emirados Árabes. E aonde o Hernani foi na Arábia. Então, assim, o futebol lá é mais emocionante, porque vai mais torcedores pro estádio. Só que eles têm muito dinheiro, mas eles são meio que sacana também. Eles não pagam, entendeu? Às vezes, se ele quer sacanear, eles sacaneiam. Mas onde eu estou, graças a Deus, até hoje, né? Graças a Deus, o meu dinheiro já caiu ontem na conta, então eu tô tranquilo sobre essa questão, até porque eu confio também nas pessoas, principalmente no Magrão, que ele
quem me levou a proposta do Aluardo. Então, nesse sentido, eu estou bastante tranquilo aqui nesse país. Isso é interessante até você esclarecer, Denilson, até para os jogadores, né? Porque às vezes o cara fica deslumbrado, vou pro mundo árabe. Existe a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Você bem explicou, os Emirados Árabes são mais sérios e a Arábia Saudita, o pessoal é mais 7-1. Agora, sobre o passaporte, aí também tem negócio de retenção de passaporte, aí, Denilson? Não entendi, desculpa. Eles também retêm o seu passaporte aí nos Emirados ou o passaporte fica nas suas mãos? Não. O passaporte sempre fica nas minhas mãos. Não tem nada que deixar com o clube, não. Aqui é totalmente diferente. Como eu falei, e às vezes as pessoas acabam confundindo, porque tem uma proposta da Arábia. O cara acha que é tudo, né? Que o cara vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar um caminhão de dinheiro, e às vezes não é isso que acaba acontecendo. E por isso que acaba deixando eles bastante frustrados por causa dessas coisas, né? Por não procurar saber das coisas também. As leis muçulmanas, inclusive, não são tão rígidas nos Emirados Árabes como acontece na Arábia Saudita. Eu tive em 97 na Copa das Confederações em Riad, onde o Brasil foi campeão da Copa das Confederações, e para nós estrangeiros eu fiquei praticamente um mês e não gostaria nunca mais de voltar, e nem quero mais voltar, porque realmente as coisas, eu não consegui ver o dedo de uma mulher em 40 dias por causa da burca. Não vi nada, nem um dedo, né, Denilson? Porque a coisa é bem difícil. Quando elas colocam as burcas, ela coloca aquela coisa totalmente tapando tudo. Supermercado, situação, mesquitas, a hora da reza é uma coisa de louco. Fecham todas as lojas, você não tem direito a consumo ao álcool, a não ser num território onde você tem um embaixador, e na época era o Dr. Sérgio Thompson Flores, gaúcho, que foi embaixador do Brasil na Arábia Saudita, e teve regado um feijão, uma caipirinha, uma cerveja. Romário e outros jogadores, Gonçalves, Dunga, naquela oportunidade também puderam dar uma olhadinha na palavra. Denilson, não tem brasileiro no teu time ou o Valdívia está chegando para aí? Não, brasileiro não tem não, mas o Valdívia está chegando, né? O pessoal aqui comenta que a data dele, a chegada dele é para o dia 18 de agosto. Até queria falar sobre isso, né, Denilson? Porque, bem ou mal, você, no São Paulo, encarava o Valdívia como meia do Palmeiras. Você volante, ele meia. Valdívia é um cara que catimba, provoca, dá aquele famoso chute no vácuo. Você tem alguma história de algum jogo São Paulo e Palmeiras que o Valdívia tenha te perturbado, você feito falta nele? Conta alguma coisa de Palmeiras e São Paulo, Denilson e Valdívia, que agora podem ser parceiros. Não, cara, então, assim, quanto o Valdívia, eu não tenho o que falar assim, né? Conheço ele, né? Conheci fora também, a gente é colega, tal, fora de campo também. Mas dentro de campo a gente jogou várias vezes, mas em nenhum momento dentro de campo ele encheu o saco ou fez um tipo de graça, não. Agora, do Palmeiras só tenho, por exemplo, contra o Palmeiras eu só posso falar uma coisa, porque o único gol que eu fiz pelo São Paulo profissionalmente foi contra o Palmeiras, então só o gol mesmo, né? Porque de resto é tudo tranquilo. E com o Valdívia, estou bastante ansioso, né, com a chegada dele, porque todos sabem da qualidade que ele tem, né? E se realmente ele vier com vontade de trabalhar, né? Porque a maioria dos jogadores vem para cá para roubar, entre aspas, né? Para se divertir, curtir a vida. Mas se ele vier para cá realmente para trabalhar e, claro, viver na vida dele, ele vai ganhar muitas coisas aqui, não tenho dúvida disso. Até olhando tua carreira, né, olhando o histórico dela, você teve passagem na seleção de base com sub-17, sub-20 e depois acabou que não deu uma sequência, acabou que não evoluiu. Vários volantes, né, da tua posição e até da tua característica surgiram muito no futebol brasileiro. Como é que você leva essa questão, né? Porque muito jogador que joga na base, na seleção, cria uma expectativa de jogar também no profissional. Você ainda nutre essa possibilidade, esse sonho de jogar na seleção? Bem ou mal, você já está meio que resignado que é difícil e que está complicado? Como é que você encara isso? Ainda é sonho? Se vier, beleza. Se não vier, tranquilo. Como é que você vê a seleção dentro da tua carreira? Não, a seleção é muito importante, né? Desde a sub-15 eu consegui chegar até a sub-20. Não disputei o Sul-Americana sub-20 nem Mundial porque o Arsenal não me liberou.
Mas é um sonho de todo jogador estar na seleção, ser convocado. Mas todos sabem também, né? Para isso você tem que trabalhar o máximo, você tem que trabalhar o dobro, né? E às vezes as coisas não acontecem por A ou por B, você não sabe o motivo, né? Mas hoje eu desencanei, né, um pouco disso, de seleção, né? Tantos jogadores surgindo aí no futebol brasileiro. Hoje eu tenho 27 anos, claro que seria uma ótima se eu fosse, né, convocado, mas por estar num país que é diferente, um país onde que o brasileiro ele não olha com tanto carinho, acaba sendo mais difícil ainda. Se estivesse no São Paulo, poderia ser, né? Poderia ter essa chance de ser convocado, mas ainda hoje, né, no momento, vir para cá é bastante complicado, mas o meu foco realmente é poder fazer um belo de um trabalho aqui, né? Trazer um pouco da experiência que eu tenho, né, o profissionalismo para esse país e conquistar títulos, querer conquistar outras coisas, financeiramente também, porque todo mundo sabe quando vem para um país desse, você quer ganhar dinheiro, então para isso você tem que trabalhar também. Então, seleção brasileira hoje, para mim, eu já deixei de lado já. Denilson, um abraço, é o Rodrigo Campos, boa sorte para você. A pergunta que eu faço é a seguinte: há muitos anos o mundo árabe olha para o jogador brasileiro de uma forma muito carinhosa e tenta sempre levar os nossos grandes jogadores. Aliás, são duas perguntas. A primeira: esse interesse ainda existe mesmo após tudo que aconteceu na última Copa do Mundo? E falando sobre a última Copa do Mundo, você está na Alemanha. Alguém aí brinca contigo ou te dá aquela zombadinha por causa dos 7-1, Denilson? Então, brincam sim, umas duas pessoas vieram conversar comigo e a primeira coisa foi falar no jogo de 7-1, né? E a segunda é que hoje o povo daqui ele já não olha com tanto carinho assim não, porque eu vejo a conversa deles, né? Quando eles começam a falar, né, o inglês já é totalmente diferente já do que tinha antes, né? Hoje eles falam que o Brasil só tem um jogador que é o Neymar, né? Falando da seleção. Mas o mesmo carinho que eles tinham, como antigamente, o respeito, né, do brasileiro em si, hoje já está, infelizmente, já não está tendo esse carinho mais não. Ou seja, estão menosprezando, né, o talento e aquilo tudo que nós construímos de história do nosso futebol depois desse 7-1. Denilson, pra gente fechar contigo, nós temos um companheiro aqui que é o André Rocha, e o André Rocha, ele costuma ficar brincando aqui na redação e dizendo que o Henry, que jogou contigo no Arsenal, ele sempre foi Vasco. É verdade isso ou é mentira? Pô, então, foi eu que lancei esse negócio aí, porque eu tava tomando banho e ele tava na piscina, e ele tava gritando lá da piscina, lá, Vasco, Vasco. E daí, cara, eu fui perguntar pra ele se ele realmente gostava do Vasco e tudo. Aí ele, pô, eu gosto, tá, eu sempre assistia jogo do Vasco, não sei o que. Aí eu liguei pro meu assessor, pro Gustavo e tudo, e foi da onde surgiu. Saiu do Rio de Janeiro um diretor do Vasco, trouxe uma camisa pro Henry e trouxe outra pra mim, entendeu? Mas realmente, ele falou que sempre gostou do Vasco. E você, por exemplo, ao receber essa camisa, se um dia você tiver que vir pro Rio de Janeiro, vai jogar no Vasco e vai chamar o Henry? Então, quem mandou a camisa ainda assinada ainda foi o Romário, entendeu? Foi o Romário ainda que mandou, assinada tudo, entendeu? Então, assim, porra, eu fico feliz, tal, pelo carinho, tal, e claro, pô, ter, ainda mais o Henry, pô, ter falado o nome do Vasco, tudo, mas é porque a instituição, ela é muito grande, né? No Brasil, acho que eu acredito que o Vasco tem uma história muito bonita no futebol, sim. E essa história de jogador de futebol não ter time, você é São Paulo, porque nasceu no São Paulo, já era São Paulo, aproveitando que agora você não está jogando no futebol brasileiro, ou o jogador, a partir do momento que ele se torna jogador, o time é só aquele que paga o salário. Como é que é isso pra você? Você é São Paulino, sempre foi, ou torcia para um outro, mudou de time depois?
Então, eu desde criança eu sempre fui São Paulino. Desde pequeno, sempre fui São Paulino. E a minha vida, graças a Deus, começou no São Paulo. Uma história muito grande, anos e anos, né? No São Paulo, na base, no profissional. Mas eu tenho que ser profissional, cara. Eu tenho que ser profissional, porque se vier outra equipe com interesse em contratar, né, o meu trabalho, eu tenho que fazer o máximo para conseguir êxito também para a instituição. Muito bem. Denilson, nós estamos felizes de conversar com você. Eu te digo uma coisa, eu fico muito impressionado quando a gente entrevista aqui na Bradesco, no Grupo Bandeirantes, um jogador muito bem antenado e articulado e com bom humor. E a gente, futebol a gente sempre viu o teu futebol e espero que você tenha sucesso. Se o Valdívia for para aí, melhor ainda. A gente vai ter oportunidade também de conversar com ele aqui. Boa sorte, obrigado aí tua assessoria. E quando você quiser, rapaz, quer matar as saudades, vem conversar aqui no Comendo a Bola. E aproveita. Pode já comeu deixar. Alguma coisa hoje aí, ó? Já comeu alguma coisa hoje aí? Já se alimentou legal hoje aí ou não? Então, a comida do pessoal aqui era muito apimentada, né? Eu gosto de uma pimentinha ou outra, mas não só apimentada, né? Eles comem muita coisa, é muita coisa. Mas eu prefiro comer uma saladinha, uma massa, um peixe, alguma coisa assim, mais tranquilo do que esse tipo de comida que eles comem aqui. Legal, Denilson, um grande abraço pra você, meu brother. Valeu, cara, um grande abraço. Fica com Deus aí, foi um prazer falar com vocês aí. Esse aí é Denilson, ex-jogador do São Paulo, um dos volantes que o Juan Carlos Osório não queria se desfazer, mas que acabou indo para o futebol do exterior. Cappuccino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. E tocou a vinhetinha, você já sabe, chegou a hora do futebol internacional comigo, Juan Rodrigues, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E olha a situação desse time no campeonato russo. A equipe treinada pelo ex-jogador Valery Karpin, que disputa a segunda divisão, a divisão de acesso do campeonato, o Torpedo Armavir, bateu pela segunda semana seguida o recorde de empates em 0-0, em uma sequência no início do torneio da história do futebol internacional. Após empatar sem gol nas 4 primeiras rodadas da competição, a equipe treinada pelo ex-jogador alcançou o feito mais uma vez, com o 5º jogo sem absolutamente um gol no marcador, dessa vez contra o Tosno. A façanha foi ampliada, deixando no ar a pergunta até quando a sina vai continuar. De acordo com o técnico, a equipe está dando azar e jogando melhor que seus adversários, e uma hora a bola vai entrar. O próximo duelo do time é contra o Volga, no próximo domingo, dia 9. E acostumado a ir na contramão de muitas convenções, Daniel Alves surpreendeu mais uma vez. Depois de utilizar a camisa número 22 em homenagem ao Abidal na última temporada, o atleta também mudou de uniforme para esta temporada. Utilizará a número 6, que foi de Xavi. O jogador mudou a sua camisa em homenagem ao companheiro e disse o seguinte, abre aspas, em toda a minha vida tomei decisões de começar etapas, fechar etapas e abrir melhores. Meu desafio nesta ocasião é defender nesse clube um número muito especial como foi o 22. São números de pessoas que trazem muito para a carreira de um atleta e, sobretudo, no pessoal. Quanto maior o desafio, maior minha vontade de defendê-lo, pois não existem coisas grandes demais se existem pessoas demasiadamente comprometidas. Meu nome é Daniel Alves e meu número agora é o 6, disse o jogador. Além dele, quem mudou de número foi o lateral Douglas, que se encontra machucado. Ele irá utilizar a número 2, que era de Montoya. E olhem só, uma juíza alemã de Munique condenou 2 torcedores do Munique em 1860, equipe da segunda divisão alemã, a comprar uma camiseta e outros artigos do Bayern de Munique, como alternativa a passar 15 meses na prisão por agressões a um torcedor do segundo time da cidade.
Segundo informa o jornal Bild, a juíza Karin Jung optou por este peculiar castigo depois dos incidentes registrados em uma partida da Liga Regional Bávara entre os dois rivais. O episódio ocorreu em 2014, quando dois agressores deixaram um torcedor seminu na estação de Munique, tendo arrancado a camiseta e o boné identificado com o clube. Aí uma excelente punição, você é obrigado a comprar a camisa do rival. Eu creio que eles com certeza aprenderam. E o técnico do Milan, Sinisa Mihajlovic, comprou o barulho de Nigel de Jong, que tomou uma dura de Pep Guardiola nesta terça-feira. O treinador do Bayern de Munique ficou irritado com a entrada do holandês que tirou Joshua Kimmich da vitória do time bávaro sobre os italianos. Mihajlovic encarou a situação com naturalidade e se explicou. Abre aspas. Eu não vi a entrada de De Jong com Kimmich, mas futebol não é balé e faltas fazem parte do jogo. Por essa razão, jogos como esse não podem ser definidos como amistosos, disse o treinador. E falando de Liga dos Campeões da Europa, depois de estar perdendo por 2-0 em casa, o Ajax reagiu e chegou a dar esperança à sua torcida na busca de uma vaga na Liga dos Campeões. Durou muito pouco. 2 minutos depois do empate, o Rapid Viena voltou a marcar e garantir a vitória por 3-2 na Amsterdã Arena no jogo de volta da terceira fase classificatória da Champions. O gol de empate estava levando a partida para a prorrogação. No jogo de ida em Viena, foi o Ajax quem abriu 2-0, mas acabou cedendo o empate para a equipe austríaca. O sorteio que define o próximo adversário do Rapid será na sexta-feira. E o Paris Saint-Germain não terá seu grande astro em campo na abertura do campeonato francês. O clube anunciou que Ibrahimovic não estará disponível para duelo contra o Lille na sexta fora de casa por conta de uma lesão no joelho direito. O problema surgiu na vitória sobre o Lyon por 2-0, que garantiu o título, o tri da Supercopa da França no último sábado. Os exames realizados na última segunda-feira apontaram uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito. O comunicado divulgado pelo clube não cita o tempo exato que Ibra ficará sem entrar em campo. E seguimos com muitas informações para você aqui na Rádio do Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. E o meia Vitor Saba, revelado nas categorias de base do Flamengo, está de casa nova. Ele acertou por uma temporada com AEL Calone da Grécia e já foi apresentado pela nova equipe. O jogador foi revelado pelo Flamengo em 2010. Vamos às rapidinhas? E o West Ham fará uma oferta de 12 milhões de libras pelo Javier Hernández Chicharito. Os Hammers estão desesperados por um atacante nessa janela de transferências e espera que o Manchester United libere o mexicano com a chegada iminente de Pedro ao Old Trafford. E Kevin Prince Boateng desembarcou em Lisboa para assinar com 2 anos com a equipe do Sporting. O meia galês fará os últimos exames antes de firmar seu contrato, segundo o A Bola. E Tottenham e Vila Real seguem no impasse sobre valores por Roberto Soldado. O clube espanhol fez uma nova proposta, empréstimo de 1 ano com opção de compra a preço fixo na próxima temporada, segundo o Daily Mirror. E o Louis van Gaal prometeu um papel de destaque ao lado de outros atletas como Wayne Rooney e Memphis Depay a Pedro no Manchester United. O clube inglês tenta tirar o atacante do Barcelona, mas o jogador ainda considera as opções. E para terminar mais duas, a Roma conseguiu pagar 14 milhões de libras ao Manchester City pelo atacante Edis Dzeko, segundo o Sky Sports. E o Everton está cada vez mais preocupado com a assédio em cima de John Stones, apesar de afirmar que o zagueiro não está à venda. O Chelsea está preparando uma terceira oferta, dessa vez de 30 milhões de libras, pelo jogador. Bradesco Esportes. E seguimos com muitas informações para você agora com o Papo de Boleiro, com André, atacante do Sport. Ele que se recuperou na equipe do Sport, né? Jogou no Santos, jogou fora do país, jogou na equipe do Atlético Mineiro, onde oscilou bons e maus momentos.
E agora o Fernando Fernandes conversa com ele no Papo de Boleiro. O cara é uma figura, já esteve lá em cima, ficou na pior e está lutando para reencontrar o melhor caminho. Dá só uma olhada no papo que eu levei com essa figuraça que já ganhou um monte de campeonato por aí. Olá galera, Papo de Boleiro no Pedaço é o seguinte, hoje é a história de um cara que está acostumado a fazer gols, a coleção dele é enorme, dá só uma olhada. Ele é de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, mas muita gente pensa que ele nasceu em Santos. Afinal, foi lá e cercado de uma rapaziada boa de bola que ele começou a balançar as redes. E a cada vez que a bola entrava, lá vinha uma comemoração nova e mais irreverente. Um menino da vila que cresceu. O mundo ficou pequeno para ele. Viveu altos e baixos na carreira. E agora parece que reencontrou o prazer de jogar bola no Esporte Clube do Recife. Tá vendo só? Parece fácil. Fazer gol não é tão fácil, né, André? Tudo bom? Parece fácil, mas não é. Igual você falando aqui, parece fácil assim, mas não é tão fácil, não. Qual que é o barato de fazer gol, André? Cara, é uma sensação que não, é difícil explicar, cara. Não tem como falar que na hora ali você... Às vezes você fala, não vou comemorar, não vou fazer isso, mas na hora você acaba fazendo gol, tem hora que você corre pra lá, não sabe o que fazer, é uma sensação difícil. O cara sai do corpo? Ah, sai, cara. Acho que quando você vê ela entrando ali, batendo na rede, você sai um pouquinho de si. E por falar em comemoração, pô, você é um especialista em fazer graça em comemoração, né, cara? Que criatividade, gosto, hein, meu? Não, eu gosto, cara. Ali no vestiário eu fico brincando muito com aonde eu tô jogando assim com os jogadores, né? E aí o pessoal meio que tem mania de duvidar, duvido você fazer isso. Aí eu pego e faço mesmo. Qual foi a comemoração mais doida que você já fez? Ah, cara, tem muita comemoração, cara. Ainda mais naquela época do Santos. Santos ali era bravo, né? É, a gente fazia muito. Quem eram seus parceiros de comemoração? Ah, era o Neymar, tinha o Wesley que gostava de dançar também, o Zé Love, mas era mais o Neymar e o Robinho ali que gostava de ficar dançando no vestiário. Costumava levar a caixinha de som e ficar ouvindo música no vestiário, né? Aí tocava aquela música e começava a dançar, fazer um passinho e falava, não, vamos fazer isso aí, fazer aquilo, se fizer um gol a gente... Fala uma música. Ah, tem muita, cara. Fala uma, pra gente botar aí e você fazer uma coreografia agora. Rápido, improvise. Vai. Tem uma, cara, que eu tô devendo pros meus amigos, que é o Suíte 14, né? Como é que ela é? É sertanejo, pô. É. Tá tocando esse sertanejo? Tá tocando. Suíte 14. Aí no próximo gol vai ser assim? Vai ser. Tá combinado? Tá combinado. No próximo jogo eu vou fazer isso. Mas só isso, André? Muito vago. Não, já sabe, aqui a Rochinha já... E a galera vem junto? Já. Você já chama a galera pro baile? Já tá combinado com o Diego, já tá armado. Só o Diego Souza é tímido daquele jeito que vai fazer? Não é nada, não é tímido não, cara. Ele passa essa coisa aí, mas ele... Ele vem de um peixe que não é. Ali nos bastidores ele gosta de dançar uma musiquinha. André, falar em namorado, tu é casado, cara? Não, cara. Nunca foi? Pô, nunca fui, cara. Graças a Deus. Graças a Deus. Malandro, acabou com o malandro. Deve que jogador de futebol casa tudo cedo, André. Como é que você se livrou de casamento? Não, cara, acho que... Você não quis ou não te quiseram? Então... tem isso, né, cara? Mas acho que é mal. Gaguejou que a coisa não tá boa pro seu lado, né? A gente, querendo ou não, um pouco carente, né, cara? Eu particularmente vivo longe do meu pai e da minha mãe. Então a gente fica um pouco carente, sim. Acaba se juntando rápido, né? Mas eu não me juntei ainda, não. Da minha geração, os caras falavam que eu ia ser porque ia ser pai primeiro. Sou o único que tô aí, não sou pai ainda. Que eu saiba, né? Ninguém me cobrou ainda, então acho que eu não sou, não. Mas treina, André? Ah, treina, a gente treina, ensaia. A gente passa os perrengues ali, uns dobradinhos de vez em quando que liga e fala, acho que dessa vez vai, não vai. E André, você é da onde, cara? Eu sou do Rio, sou de Cabo Frio, cara. Cabo Frio? Apesar de que todo mundo acha que eu sou daqui de São Paulo, né, de Santos, mas eu sou do Rio. Começou brincando lá, em Cabo Frio mesmo? Comecei em Cabo Frio mesmo, meu pai tinha... Em Cabo Frio não, em Búzios, né? Que meu pai tinha uma escolinha lá. Ah, teu pai foi goleiro? Foi, meu pai foi goleiro, cara. Tô te falando. E ele me liga, ele fala, pô,
Na minha época eu fazia 2 desses caras aí. Mas foi profissional, velho? Foi profissional, cara. Legal, chegou a jogar no Goiás, jogou fora do Brasil já. E era atacante, então ele me cobra muito. Qual é o nome do velho? Lenilson. Seu Lenilson. Então ele me cobra muito. Comecei na escolinha dele, depois pro Cabo Friense, no Cruzeiro de Cabo Frio. Cabo Friense eu cheguei a passar rápido no Cruzeiro e pro Santos. Como é que é essa história de todo mundo na família joga? Quando vocês se encontram de férias e tal, tem pelada, lá você é faísca. Tem, como cara. É que é o negócio? E a rivalidade, cara, acho que é engraçado isso aí, porque o nosso time tem lateral, tem goleiro, tem zagueiro, tem tudo, cara. E é campo? Futebol de campo? É campo. Só família? Só família, é engraçado. E é o couro, cara. Pô, e tem uns zagueiros nossos lá que eles brigam entre eles. Os primos? Os tios, primo. Os caras sentam o rodo em você? Sim, não, eu, pô, agora... Profissional, vamos preservar o moleque aí. Respeita mais, mas na minha época eu era mais novo, meu pai deixava jogar não, tinha medo. Por quê? Ele me machucar, ele falava não. E eu doido pra jogar, ele, não vai jogar não. E agora você vai? Agora eu vou, agora E aí? Mas tá aqui eu e ele. Eu cobro dele pra caramba agora. Você azucrina seu pai, cara? Pô, eu cobro dele pra caramba, ele fica puto, ele fala, quero ver você com 53, fazer o que eu faço aqui. Boa bola enfiada, pintou segundo do Santos. Gol do André! A minha vida assim foi meio que não um milagre, né? Mas eu me sinto muito usado assim por Deus pra ajudar minha família e meu pai e minha mãe, né? Porque justamente quando as coisas começaram a acontecer pra mim foi quando meu pai e minha mãe ficou desempregado, né? Onde eu comecei a jogar na Cabo Friense, comecei a poder ganhar um dinheirinho, ajudar meu pai e minha mãe. Isso aí eu não esqueço nunca e agradeço sempre, né? E sempre falo isso, porque era engraçado, porque eu era o mais novo, eu era que menos acreditava e foi o que acabou virando, né? Então é muito engraçado isso aí, muito bacana também eu poder ajudar meu pai, minha mãe, minha irmã, que hoje em dia é casada, mas sempre que dá eu ajudo ela, minha avó. Então pra mim isso aí é gratificante, é até emocionante essas coisas assim, porque tem coisas que só Deus mesmo, não tem como você falar. Você caiu num time de cima do Santos que só tinha monstrinho. Quem era? Era, cara. Cara, é engraçado que eu falo pro menino aqui, eu falo, pô, vocês pegaram moleza, cara. A gente apanhava muito. A gente tinha que pedir pra tomar banho. A gente tinha que chegar 40 minutos antes do treino. Se não chegasse, era sandalhada na mão. Hoje em dia... Como sandalhada na mão? Sandalhada na mão, pô, Fábio Costa, cara. O Fábio Costa era bravo. A gente pegou o Fábio Costa. Havaiana e dava? É Havaiana, cara. Chegou, eles olhavam no horário... 20 minutos antes, né, moleque? Vem cá, aí toma uma sandália na mão. E se chorasse, toma de novo. Tomava de novo. E é engraçado porque o Fábio Costa aí batia na gente, né? A gente respeitava o Fábio Costa, cara. E aí todo mundo tinha medo do Fábio Costa na época no Santos, né, cara? E aí virou tudo, né? A gente começou a jogar e o Neymar começou a fazer gol pra caramba. Aí eu me lembro que teve um dia que chegou os meninos da base pra subir, né, cara? E o Fábio Costa sempre bravo, né? Eu já sabia como é que era ele. E os meninos subiram, mano. Aí entraram no vestiário. Aí isso que entrou no vestiário, o Neymar falou, pode chegar e fica à vontade, que quem tá mandando agora é a gente. Dá muita saudade. De quê? De tudo, acho que dos jogos, dos bastidores, a gente era muito feliz, cara. A gente se divertia, né? A gente se divertia dentro de campo, fora de campo, a gente fazia graça dentro de campo, a gente olhava um pro outro, dava risada, e fora de campo era brincadeira. Então acho que era uma coisa que acabou dando uma química que a gente nem esperava. Bom, daquele sucesso no Santos era inevitável que porta se abrisse, né? Você foi negociado, você foi pra fora, né? Eu fui pra Ucrânia, cara. E aí? E aí, que frio pra caramba, né? Mas foi pensando em se estabilizar financeiramente. Foi, cara. Na verdade, foi uma situação que eu meio que não esperava, né? Porque eu queria ter ficado no Santos, queria ter continuado no Santos ali. Só que não tem como, né, cara? Você ganha X. Aí o cara vem te dando 10 vezes mais do que você ganha. E você não sabe se o bonde vai passar de novo? Não tem como você falar que você não vai, né? Ainda mais você vindo de uma situação de uma família que não é rica, né? Então eu tive que falar, eu vou pra lá e vamos ver no que vai dar, né? Quase tive depressão lá.
fiquei muito para baixo mesmo, então é complicado. Aí surgiu o Galo para você, o Atlético. Aí surgiu o Galo. Você não pensou, apertou o botão, vamos. Bum. Na hora, já entrei no avião, cara. E no Galo você teve bons momentos e também acho que teve um dos piores momentos da tua vida, né, André? Foi, cara. No Galo, eu cheguei no Galo no meio do ano, né? Não me lembro o ano certo, se foi 2012, se foi 2011. E a gente tava brigando para não cair, se eu não me engano, tava numa época bem complicada. E no finalzinho a gente conseguiu ter uma boa sequência, eu acabei fazendo gols importantes ali que a gente não caiu. E virou um ano, eu comecei um ano bem também, eu fui bem no Campeonato Mineiro, a gente foi campeão invicto. Eu pude ganhar 3 premiações lá, craque do campeonato. E aí logo depois eu me machuquei e chegou o Jô, né? E aí o Jô chegou, o Jô começou a jogar. E aí eu acabei saindo do Atlético, foi quando eu voltei pro Santos. Que André não ficou lá, cara. Mas eu lembro que os caras pegavam muito no teu pé. Pô, eu acho que isso é uma besteira. O cara tem que ter a liberdade de conviver e de viver, cara. É folga, é não sei o quê. Cara. Cara. Assim, cara, tem... Posso ter errado também. Você voltou com sede demais e falou assim, eu vou tirar meu atraso. Quanto tempo você ficou fora? 1 ano, 2? Fiquei 1 ano fora, cara. Aí você quis fazer em 1 mês, 1 ano de lazer? Não foi, era nem isso também, cara. Mas assim, a situação é que... É até bom pra esclarecer, Andrezinho. Cara. Infelizmente, hoje em dia, cara, no futebol e na vida, né, cara, você não consegue ter privacidade de nada. Ah, morre, esqueceu. Caiu muita coisa na minha conta que não era minha ali, cara. E você segurou, senão ia queimar o filme. Não, melhor sair na minha conta que sou solteiro do que dos caras. Então, sensacional, André. Apesar de toda essa confusão que a gente falou agora, você tem uma torcida tão grande pro teu sucesso que eu acho que é um negócio que você percebe isso, André. Percebo, cara. A minha vida pro esporte foi assim, né? O Durval e o Wendel me conheciam e na hora que o Eduardo foi perguntar pra eles sobre mim, eles nem pensaram 2 vezes, falaram super bem de mim, né? Eu fico até feliz nisso. Porque é bom, né, cara? É bom você saber que tem pessoas que gostam de você, pessoas que torcem por você assim, né? Apesar de que tem gente que fala um bocado de besteira. Mas é igual fazer, quem conhece, cara, sabe quem é o André de verdade mesmo. Então acho que isso aí, pô, me deixa super orgulhoso. E é igual minha mãe, ela me ligou esses dias agora falando, pô, filho, onde eu vou na rua a pessoa fala bem de você e é isso aí que eu quero, né? Antes ela ficava meio chateada que a pessoa falava, o André é isso e aquilo, e hoje a pessoa fala bem. Então acho que meu maior orgulho é saber disso aí, né? Orgulhar meu pai e minha mãe. Tá certo você, Andrezinho. Tem que deixar o seu Lenilson feliz, a dona Mila. Ele gosta de chamar de Lenigol. É goleiro mesmo. Lenigol, fica feliz com o teu moleque, dona Mila também, porque o André é gente boa, bom de bola, e a gente precisa disso no futebol. Um cara que consiga fazer bem o trabalho dele, tá sempre com esse sorriso. E é o seguinte, a última para encerrar, a comemoração que ficou nessa entrevista. E aí, minha gente, esse Andrezinho, figuraço. Minha gente, papo de boleiro, você sabe, aqui conversa é diferente. Valeu. A luz de vela, champanhe com cereja e a vida inteira um sabor de Esse é o Papo de Boleiro, o quadro do Band Esporte Clube. E seguimos com muitas informações para você agora com o panorama olímpico, né? Já que faltam menos de 1 ano para os Jogos Olímpicos e a programação ontem foi toda voltada para isso. Marcelo Negrão esteve presente aí no programa Primeiro Tempo Band Esportes com Elia Júnior e ele traz agora o panorama do que ele pensa do vôlei das Olimpíadas. Alô, meu caro Marcelo Negrão, bom dia. Bom dia, bom Filho dia. Marcelo Negrão, olha, hoje é o dia da medalha. Saudade de você, Lia. Faz tempo que a gente não bate um papo, né? Olha aqui, ó, medalha, medalha, medalha. Essa é de ouro, olha. Já tinha pintado uma medalha de bronze, já tinha pintado 2 medalhas de prata, já tínhamos medalhas em vários esportes, mas é a primeira de ouro que aparece. É a primeira de ouro, né? É a primeira de ouro que aparece aqui. Nós queríamos que ela fosse sua, ô Marcelo, até porque o vôlei é referência no esporte brasileiro, né, Marcelo? Hoje virou referência, né, Lia? Hoje
Todos os times que jogam contra o Brasil têm como meta ganhar do Brasil para saber como que se está situado hoje no cenário mundial, né? Então precisa ganhar do Brasil ou jogar, ou dependendo de como vai o resultado, para daí o técnico mudar uma coisa, mudar outra, é por esse caminho ou não é. É realmente referência o vôlei hoje, né, Elia? E a gente pode colocar imagens do voleibol masculino, até porque, Marcelo, a gente estava em Londres lá e sofremos um bocado com a grande decisão olímpica, quando todos imaginavam que seria talvez uma das mais tranquilas pelo que havia se encaminhado. Verdade. De repente houve uma reviravolta e o Brasil acabou perdendo uma medalha que talvez fosse uma das mais fáceis e mais simples e leves para se conquistar. Por quê, Marcelo? Naquele momento ali, primeiro que a Olimpíada, você tem 8 Olimpíadas aí nas costas, você sabe que surpreende muito. Nem sempre o favorito acaba ganhando. E naquele momento o Brasil teve uma surpresa, uma mudança no jogo contra a Rússia. Entrou aquele gigante Muzeski, 2,18 m, o maior jogador do mundo hoje na atualidade. E ele foi jogar numa posição que era a posição que eu jogava, de oposto. Coisa que poucos jogadores têm a coordenação motora e a força, né, e a velocidade de bola para fazer aquela posição, e surpreendeu o Brasil. Um jogador dessa altura geralmente é o central, é o bloqueador e nunca o principal atacante. E um cara pegando a mais de 3,60 m a bola, surpreendeu todo mundo, passava por cima do bloqueio, conseguiram ganhar um set, 2-1. O quarto set conseguiram ganhar muito bem, e no tie-break, bola para ele o tempo inteiro, coisa que, como eu falei, é muito rápido. A Olimpíada é um jogo só, surpreendeu todo mundo, não dá tempo de você reagir, não dá tempo de você mudar aquilo que foi treinado e estudado antes do jogo, e aí, enfim, né, foi embora a medalha de ouro, né? E como foi? Agora eu fico te perguntando sempre, o Marcelo, a respeito desse time masculino, porque ele mudou, né? Ele acabou mudando um bocado, né? A reformulação, ela acontece, aparece um Lucarelli pela frente aí, sim, que passa a ser um grande atacante, sim. E a gente agora tem o Bruninho como referência, como levantador. Uhum. O que se pode esperar desse time para 2016? Olha, eu acho assim, o Brasil, tanto no masculino como no feminino, está com uma safra muito boa. Eu venho acompanhando os jogos aí da Liga e do Grand Prix. Teve o Pan-Americano, que hoje você tem condição de colocar 2 times para jogar. Antigamente não tinha isso, era o mesmo time que jogava todas as competições. Então os jogadores tinham lesão, os jogadores não se recuperavam, chegavam na Olimpíada meio que, né, se arrastando, meio que capenga, e hoje em dia não. Com a safra é muito boa, tem grandes jogadores, então o Bernardinho e o Zé Roberto tiveram a condição de botar. Um time vai para o Grand Prix, um time vai para o Pan-Americano, agora a gente pega as melhores e os melhores, mescla um pouco e vai para os próximos campeonatos para chegar na Olimpíada muito bem. Você falou bem do Lucarelli, que é um jogador novo, que está ganhando experiência, que na minha opinião está num momento muito bom. Não deveria ser o principal jogador da seleção, porque o principal jogador, na minha opinião, é sempre o oposto, é sempre aqueles jogadores mais velhos, mas ele está assumindo uma responsabilidade muito grande, está com, vamos dizer assim, sendo um jogador de segurança, na posição que ele atua hoje como ponteiro passador, é difícil o jogador segurar a onda do time, então precisa ter alguns reforços que me preocupam muito. Mas quem vai ser esse oposto? Quem vai ser o Marcelo Negrão de 2016? Me preocupa muito, Elia, porque o Wallace acabou de sofrer uma cirurgia agora, ele está com uma hérnia de disco, acabou de passar por uma cirurgia, é uma lesão importante, o jogador de vôlei tem muito impacto, ainda mais nas costas, então era o oposto titular. Você tem o Vissoto, você tem o Evandro entrou muito bem, mas ainda é muito jovem, muito novo, então é uma situação que me preocupa. Tem o Bruninho, que precisa se basear muito nesse jogador, o oposto também, então vamos ver o que vai acontecer, vamos torcer para o Wallace se recuperar bem, para chegar na Olimpíada muito bem. Por outro lado, no Pan-Americano, tem jogador, o Renan, 2,17 m, canhoto, que me surpreendeu muito. E é grandão, né? É grandão, 2,18 m, então pode ser que venha a integrar a seleção principal o Renan. Eu acho que é por aí, eu acho que nesse Pan-Americano a gente teve assim, algumas surpresas boas, né, que o Bernardinho deve utilizar alguns jogadores de lá para integrar a seleção principal. Né? E se a gente mudar para o feminino, se a gente conseguir mudar para o feminino, a gente entende que a situação no feminino, ela é diferente. A gente vem de um título olímpico, mas também o Brasil passou a ser tão estudado, mas tão estudado, que agora a referência é como nós vamos fazer para vencer o Brasil, né? É isso mesmo. Tem a China que está surpreendendo sempre, está jogando muito bem. Os times asiáticos, de um modo em geral, né, Elia, sempre defendem muito, sempre são times que têm um volume de jogo muito grande e pode complicar a vida do Brasil. E o Brasil é sempre referência, Elia, no masculino, no feminino, no vôlei de praia, então é isso aí que me deixou no jogo contra a final do Emanuel, uma bola que foi quase a gente disse que tocou, não tocou na linha, que os alemães que venceram, e vieram treinar aqui no Brasil.
Então chega na final, então ele já sabe como o brasileiro joga, porque sabe que aqui é realmente o melhor voleibol do mundo, né, Eli? Então é tido como realmente referência, vôlei de praia, vôlei de quadra, a gente tá muito bem. Se vai ser medalha, Eli, eu não sei, mas que vai ser muito estudado e que vai ser difícil de ganhar, isso também vai, viu? Agora, a grande questão é, na praia a gente não perde para ninguém, né? A diferença é essa. Pode ser que as norte-americanas, em cima do laço, elas consigam evoluir um pouco para superar os nossos atletas, mas o Brasil aí tem 3 times muito fortes no feminino, 3 times muito fortes no masculino. No vôlei de praia, se você tiver que apostar, a chance de sermos medalha de ouro, tanto no masculino quanto no feminino, a chance é grande. No voleibol de quadra, a chance de sermos medalha é muito grande. Agora, ser ouro é outra história, né, Marcelo? Tem que jogar, né, Eli? A gente está falando muito nisso aqui. O vôlei do Brasil hoje é muito marcado, é referência. Todo mundo estuda muito os jogadores. Cabe agora, lógico, apresentar de repente um algo a mais. Eu sinto que falta uma surpresa. Na minha seleção, e com o tempo, né, agora hoje como comentarista, então me obriga a estudar um pouquinho mais a história do voleibol, né, Elia? Então eu cheguei na seguinte conclusão. O voleibol antigamente, quando a gente conseguia alguns resultados, a gente sempre apresentou um algo a mais. E a gente surpreendia. Entrou com o saque-viagem, né, com o William, que começou a dar o saque-viagem, então o voleibol começou a jogar com bolas mais rápidas, várias jogadas, o Renan, o Montanaro faziam jogadas. De 3 metros. Então a gente começou a surpreender, coisa que o europeu faz sempre aquele feijão com arroz muito bem feito, muito alto, bolonas altas, porque os caras são muito altos, e a gente tinha, para conseguir superar esse jogador, a gente tinha que fazer alguma coisa diferente. Depois veio a minha geração, que conseguiu com 3, 4 atacantes, indo na mesma bola ao mesmo tempo, e o Maurício com várias opções, deixava o bloqueio adversário maluco. Entrou o Ricardinho com o Giba, aquela bola muito rápida na ponta, que ninguém esperava, então surpreendeu o mundo. E hoje em dia, com esses nossos atletas muito altos, o nosso jogo passou a ser igual ao jogo europeu, muito igual. E jogar de igual para igual contra esses caras, na minha opinião, a escola deles é muito mais antiga que a nossa. Sempre então, defender o melhor. Eles sabem fazer isso muito bem feito. E se a gente jogar de igual para igual com eles, aí a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Então acho que precisa ter esse jogo que a gente sempre fez, de mexer um pouquinho mais, puxar o jogador numa desmico, numa between, fazer um jogo diferente, 2 atacantes atacando a mesma bola. Eu acho que a gente tem condição disso, a gente tem esse jeito de conseguir ter vários ataques diferentes. O brasileiro tem isso daí com ele, a criatividade muito grande. Eu acho que está faltando essa criatividade. Esse Marcelo Negrão que acha que o Bernardinho deve usar o PAN, aí os atletas do PAN na seleção principal. Bradesco Esportes. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Giovanni Maranhão, nome importante do Madureira na Série C do Campeonato Brasileiro. E no final de semana tivemos um empate, de certa forma, com gosto de vitória, né? E com 2 gols seus. Queria que você falasse como é que foi essa situação para você, marcar 2 gols numa partida e conseguir ajudar a equipe do Madureira. Boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar falando com vocês. Rapaz, né, pela situação do jogo, acabou que o resultado foi bom. Apesar da gente estar jogando dentro de casa, a gente não conseguiu sair com a vitória, mas nas condições do jogo a gente estava perdendo de 2-0. E graças a Deus eu fui feliz em fazer os 2 gols que podia empatar o jogo e ajudar a equipe. Agora a gente tem 2 jogos muito importantes fora de casa e vamos tentar pontuar ao máximo para depois recuperar dentro de casa. Agora, era justamente essa a minha próxima pergunta, né? 2 jogos fora de casa, logo em sequência, num Madureira que precisa se recuperar, mas ao mesmo tempo vocês não estão muito longe, né? A pontuação não é tão distante na Série C. O que fazer nesse tipo de situação? É ir para cima fora de casa, tentar jogar por uma bola? Como é que funciona? É mais ou menos isso, né? Os caras vêm contra a gente por uma bola e acaba achando, e acaba que no final ainda acaba que complica a gente. A gente traçar uma estratégia para poder jogar fora de casa, se possível vir com a vitória agora desse jogo contra a Tombense, já embola tudo, porque o grupo tá ali tudo embolado, né? Uma vitória já põe a gente lá em cima e a gente não pode baixar a guarda, porque se o pessoal de baixo vencer também encosta na gente. Então é um jogo para a gente ter estratégia, não conseguir fazer o gol, ter paciência, porque a bola vai entrar. Agora,
além desse tipo de situação, o Madureira tem se notabilizado por fazer muitos gols, né? Já tivemos um 3-3 da equipe, os 2 gols seus na última partida. O que está faltando? Gols vocês estão fazendo, mas o que está faltando para esse time engrenar na competição? Ano passado até foi um pouco similar a campanha, no final que o Madureira acabou aí engrenando, né? É verdade, é verdade. Eu acho que falta um pouco mais de tranquilidade no último passe ali para a gente poder definir o jogo. Muitas vezes na competição a gente começou na frente e faltou aquela tranquilidade para manter o resultado e a gente acabou tomando um empate. E as questões dos gols eu dedico mais ao trabalho que a gente faz no dia a dia, né? A gente faz bastante trabalho de finalização e no jogo a bola tem sobrado e a gente tem conseguido fazer os gols. Agora, faltou um pouquinho nesse início a questão de aproveitar o mando de campo, Giovani, um Aniceto Moscoso, um Moça Bonita também que vocês jogaram. Ano passado o Madureira aproveitou o mando de campo e chegou longe. Esse ano sentiu alguma pressão na hora de jogar em casa? Esse tipo de situação acontece? Não digo nem tanta pressão, cara. O problema é que a vitória não veio e aí complica, acaba a gente caindo naquela ansiedade e as coisas não aconteceram, né? E a questão também é que até explicando um pouco pela mudança de estádio, é que o nosso gramado está um pouco ruim, né? Aí a gente resolveu dar uma mudada. Mas eu acho que pressão em si não existe. Não existe tanta pressão. O problema é que não encaixou os jogos. A gente teve um jogo que a gente estava ganhando 2-0 em casa e acabamos cedendo empate. Falta um pouco de tranquilidade, digamos. Agora, sua primeira experiência na Série C, né? Queria que você falasse como é que você chegou na equipe do Madureira, né? Depois de um bom tempo, né, no Resende. Você ficou bastante tempo no Resende, né? Fiquei 2 anos e meio, quase 3. A minha chegada foi boa, grupo bom, grupo de boa qualidade. Pessoal que remanescente foi do Carioca. Outro pessoal que chegou, então eu vi como uma boa oportunidade, porque eu já tinha jogado uma Série D pelo Resende, vinha de um título de Copa do Copa Rio, então eu vi como uma grande oportunidade de poder estar jogando na Série C, que é tem bem mais visibilidade. Então continuar manter o trabalho que a gente tem feito. Eu sei que a gente vai encaixar aí uma sequência de vitórias, a gente vai conseguir brigar lá em cima. Agora, você jogou uma Série D e agora uma oportunidade na Série C. São 2 divisões que, na sua concepção, pelo que você tem acompanhado e jogado também, são um pouco parecidas ou são totalmente diferentes? Deu para sentir uma diferença entre um e outro enquanto você esteve em campo? A Série C é um pouco mais diferente da Série D, porque é mais competitivo, é um nível muito melhor do que a Série D. Então, são times mais estruturados e o pensamento é de fazer um bom campeonato aqui e poder voltar a jogar uma Série B mais na frente. Agora, você chegou logo nessa temporada, né, na metade desse ano, né, para o início da Série C e já conquistou a vaga de titular e tem feito gols também. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua boa fase individual, né? Enquanto a equipe tá patinando um pouquinho, quando precisa de você tá lá para empurrar para a rede, né? Graças a Deus. É um trabalho, né? Trabalho que a gente faz durante a semana, durante o dia a dia. Eu procuro estar sempre focado, porque eu sei que fazendo uma boa semana de trabalho, de treino, sei que no jogo a gente vai se desgastar menos. Então eu procuro estar sempre focado, sempre concentrado, porque eu sei que a oportunidade vem e a gente tem que estar preparado. Agora, assim como na Série D, na Série C, até de forma mais latente, né, temos uma divisão de Norte e Nordeste e Centro-Oeste, Sul e Sudeste, né? Um grupo de lá e um grupo de cá. Normalmente, as pessoas falam que um grupo é mais forte do que o outro. Você consegue visualizar por esse tipo de pensamento, talvez um grupo de Sudeste, né, até com um maior poder aquisitivo entre as equipes, é muito mais forte do que o outro lado, ou Giovani? Eu acho
que não, porque hoje em dia o futebol não tem mais os times estão muito nivelados, né? O nível do futebol brasileiro. Dá pra ver pelos times lá do Nordeste, então Norte, Nordeste, os caras são muito organizados também. Tem muitos jogadores bons, então hoje não tem mais esse de o Sul, o Sudeste é melhor do que o Norte. Pelo menos esse é o meu pensamento. Agora você é de lá, né? Você com o nome, não deixa mentir, Giovani Maranhão, é do Maranhão, do Nordeste. Mas a sua relação com o Sudeste vem de muito tempo, né? Marília e depois uma identificação com o Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse pra gente como é que você veio parar na cidade maravilhosa e você se identificou muito bem aqui, né? Já é a sua quarta equipe aqui no Rio de Janeiro, né? É verdade. Eu vim muito novo pra cá, né? Dessa vez, no mercado aqui no Rio. Fui pra São Paulo e acabei voltando. No Nordeste eu joguei muito pouco, foi só na base mesmo, lá no Maranhão. Aí já vim muito cedo pro Rio, então eu tenho um carinho muito grande aqui pelo Rio de Janeiro também, eu criei muitos amigos. E se Deus quiser, continuar mantendo meu trabalho por aqui e conseguir coisas melhores mais na frente. Agora, o Rio de Janeiro tem muitas equipes com muita história, né? Você jogou pelo Resende, que é uma equipe nova, mas o Madureira já é uma equipe que tem muita história, né? Inclusive revela bons jogadores. O que te motiva a vestir a camisa do Madureira e tem alguma diferença da camisa do Madureira para a camisa de um time novo também que não tem tanta história? O Madureira, em comparação com o Resende, é um clube que tem mais, digamos, apesar de ser comparado pequeno, tem muita pressão também, entendeu? Por ter esse detalhe de revelar grandes jogadores, ter uma torcida bem maior, a torcida que comparece, a torcida que apoia o tempo todo, e isso acaba criando uma certa pressão. Isso para mim é bom porque eu gosto disso, que me motiva mais, então a diferença que eu acho é só esse detalhezinho. Agora, qual é a sua meta para 2015? O que você está pensando em conseguir nessa temporada com a camisa do Madureira, né? Até o final da Série C, até o final da temporada? Primeiro manter o trabalho que eu tenho feito, né? Procurar fazer bons jogos, porque eu sei que tem muita gente vendo essa Série C. E o futuro a Deus pertence, né? Creio que Deus está preparando coisa melhor aí, grandes coisas. Eu sei que no próximo ano pode aparecer coisas boas. Eu tenho que estar preparado, manter o trabalho, manter os pés no chão, porque eu sei que as coisas vão acontecer. Giovani Maranhão, jogador da equipe do Madureira na Série C do Campeonato Brasileiro. Queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Fica aqui o convite para uma nova oportunidade, uma nova conversa, quem sabe numa fase até um pouco melhor do Madureira. Você está indo bem, mas o clube ainda falta uns pontinhos aí para chegar lá na frente. Não é tão difícil olhando a tabela, mas ainda falta alguma coisa e a gente espera que já na próxima rodada isso possa acontecer. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar mais uma vez com vocês. Estou sempre à disposição. Queria mandar um abraço aí para todos os ouvintes que estão ligados na rádio. E um abraço para você aí e para todo o pessoal. E esse aí é Giovani Maranhão, ex-jogador do Resende, agora na equipe do Madureira, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série C, o único clube representante da Série C do Rio de Janeiro, né? Um grupo muito difícil, com o Tombense, dentre outras equipes, um time do Madureira que sofreu alguns revés na competição, mas que não está na zona de rebaixamento e nem tão longe do G4, isso é comum na Série C do Campeonato Brasileiro. E tivemos a participação de Giovani Maranhão, que na última partida marcou 2 gols pela equipe. E tivemos uma programação toda especial na Bradesco Esportes FM nesta terça-feira, nesta quarta-feira, faltando um ano para as Olimpíadas. O Ciro Neves foi até o Maracanã para entrevistar uma convidada especial. Trata-se de Fofão, atleta, levantadora, que esteve até pouco tempo atuando
pelo clube do Rio de Janeiro e também pela seleção brasileira. Vamos ouvir o que o Ciro Neves aprontou com a Fofão também. Torcendo e falando aqui um pouquinho sobre vôlei. Fofão, me fala uma coisa, você joga tênis ainda ou você parou também? Eu não jogo, né? Você joga tênis. Eu praticava um pouquinho, né? Porque eu me interessei pelo esporte, assim, conhecer como que seria fazer um esporte individual. Achei muito difícil, mas foi um grande desafio. E agora que eu parei, com certeza eu vou voltar a praticar, porque é um esporte que eu gostei muito de ter feito. Dá para fazer, então, um duelo com o Sareta. O Sareta acho que está, né, disposto a já dar umas aulas aí para Fofão também, desafiar, né? Ô Ciro, toca a bola por aí com a Fofão, nossa convidada especial. Com certeza. Então, Fofão, hoje agenda cheia para você também, né? Representando aí o Brasil. Você dá uma saudade, dá uma vontade. Eu sei que você não vai jogar mais, mas por ser aqui no Rio de Janeiro, não dá aquela vontadezinha, poxa, eu gostaria de estar, de participar, de defender o Brasil. Como é que tá esse coração no momento desse? Eu acho que agora que falta o ano, começa a vir essa ansiedade, você vê que está tão próximo os jogos assim no seu país e começa a dar um frio na barriga, né? Eu acho que quando começar a se aproximar, com certeza aquela vontade de estar ali fazendo parte, de estar junto, vai bater, porque eu acho que é o sentimento de atleta, né? Quando tem um grande evento, uma grande competição como essa, é querer fazer parte. Então, eu acho que eu vou ter essa vontade, com certeza. Fofão, como é que você avalia hoje o vôlei no Brasil, né? Da sua eleição, no início da sua participação na seleção brasileira, com os dias de hoje. Você vê uma evolução muito grande, uma renovação muito grande por parte do elenco. Qual a sua avaliação sobre a nossa seleção brasileira? Eu acho que evoluiu muito. Eu acho que o voleibol hoje, desde que eu comecei até agora, teve um crescimento muito bom. Eu acho que em todos os sentidos, tanto de estrutura quanto de jogador, o interesse pelo voleibol aumentou mais e isso atraiu muitos jogadores e isso é bom porque a gente sempre precisa de uma renovação e tanto é que a gente é bicampeão olímpico no feminino devido a esse crescimento e a essa formação de atletas que, graças a Deus, tem dado continuidade no bom trabalho que foi iniciado lá atrás e que hoje estão colhendo bons frutos. Eu vejo o trabalho forte de São Paulo na Superliga, de cidades do sul do Brasil também. Aqui no Rio de Janeiro, apesar de termos aí a hegemonia do Rio de Janeiro, né, no feminino, equipe que você defendeu com o comando do Bernardinho, mas, por exemplo, no masculino não temos mais. Já tivemos o campeão RJX, já tivemos a equipe do Volta Redonda do Sul Fluminense. Nesse momento chega aqui um senhor aqui que veio cumprimentar a Fofão, conhece com certeza a Fofão dos jogos do vôlei. Como é que você vê essa questão, então? Eu acho que no Rio de Janeiro faltam equipes para competir mais. Nós temos só o Rio de Janeiro no feminino, tudo bem, é o campeão. Mas e os outros times para competir também? No masculino não temos mais. Está deficitário o vôlei aqui no Rio de Janeiro, não está não, Fofão? Eu acho que o Rio de Janeiro precisava investir um pouquinho mais, né? Eu acho que a gente tem... a cidade respira esporte, mas a gente não tem um voleibol representando tudo isso, né? Assim, a gente vê pelo campeonato estadual que a gente, quando eu jogava no Rexona, a gente jogava contra equipes juvenis porque não tinha equipe adultas para disputar o estadual. Então a gente vê essa carência, né, de ter um campeonato mais forte, um campeonato mais equilibrado. Teve acho que uns 2 anos atrás, teve o time do masculino, agora não existe mais, então acho que falta acreditar um pouquinho mais, que o Rio de Janeiro tem muito potencial, tem muitos jogadores bons, mas infelizmente não tem equipes que comportem todos eles. Você que ligou o rádio agora, está ouvindo a Bradesco Esportes FM no Rio de São Paulo, estou falando com a Fofão, essa grande levantadora da nossa seleção brasileira do Rio de Janeiro, falando ao vivo aqui em frente ao estádio do Maracanã, que é o palco da cerimônia de abertura, de encerramento das Olimpíadas, afinal hoje, completando aí, faltando um ano para as Olimpíadas no Rio de Janeiro, muitos eventos acontecendo aqui na cidade olímpica. Fofão, eu sei que o José Roberto Guimarães já conversou várias vezes com você, querendo contar com você no trabalho dos bastidores da seleção brasileira, né? Já se reuniram sobre isso algumas vezes, ele já falou bastante, Fofão, quero contar com você. Você não vai jogar mais, mas eu quero ouvir os seus conselhos, você passar toda a sua experiência para as atletas. Como é que está essa questão?
Eu acho que é muito bom você saber que o técnico confia em você para algum momento poder estar ali do lado, contribuindo para o time, né? Acho que por tudo que eu já passei, pela experiência que eu tenho em tantas Olimpíadas, de poder ter uma palavra para as meninas, eu acho que isso é muito bom e eu fico muito feliz de saber disso. E assim, eu falei, estou à disposição dele, sempre que ele precisar, né? Vou estar disposta a ajudar, eu acho que a gente tem que contribuir. E se for para o Brasil trazer uma medalha de ouro aqui no nosso país, com certeza eu vou fazer o possível para poder contribuir. Fora a seleção brasileira, você pensa futuramente, não digo agora que parou, né, há pouco tempo, principalmente com relação ao time do Rio de Janeiro, mas você passa na tua cabeça de treinar, enfim, comandar alguma equipe futuramente, seja ela aqui no Rio, em São Paulo, enfim, em qualquer lugar do Brasil? Eu sempre falo que a gente tem que viver experiências novas e eu acho que pela minha trajetória eu devo passar por isso, até para me ver se eu me adapto, como que eu vou sentir tudo isso. É uma função diferente, com certeza, mas é mais futuramente. Acho que para agora ainda eu não me vejo ainda fazendo isso, mas eu tenho muita vontade de trabalhar com isso, porque é uma coisa que eu aprendi muito e sei muita coisa, então poder passar isso, poder, né, mostrar para alguém um trabalho bom, eu acho que seria interessante. Agora você vai curtir um pouco mais a família, porque nesse período ficou difícil um pouquinho, né? A agenda lotada, a viagem aqui, a viagem ali, pouco tempo para a família, né? Foram 30 anos dedicados ao vôlei mesmo, noite e dia, e agora eu acho que é até justo, né, dedicar um pouquinho à família, poder estar próximo um pouquinho mais, viver um pouquinho, né, a vida que a gente deixou de lado um pouquinho para poder se dedicar totalmente ao voleibol. Gustavo e Sareta. Fofão continuando na escuta a todo momento. As pessoas vão passando aqui, caminhando, né, observando a Fofão, ela sendo cumprimentada. Quem não conhece a Fofão, né? Ela conhece com certeza. É um símbolo do nosso vôlei, né? Um símbolo do nosso esporte, não só dentro das quadras, mas fora dela também. Sempre entrevistas muito bacanas da Fofão, sempre bate-papo muito legal. E quero agradecer demais a Fofão por estar aqui nesse dia tão especial pra gente também. Afinal, a Bradesco Esportes FM estará nesse caminho aí até a Olimpíada, acompanhando toda a preparação. E a Fofão, claramente, fará parte disso, né? Fará parte para sempre da história do nosso esporte. É sempre um prazer contar com ela aqui na nossa programação também. Agradecer demais, então, Fofão, a sua participação por aqui. Deixar um grande beijo para você e espero que a gente se fale em breve, falando muito sobre vôlei e sobre o nosso esporte, tá bom, Fofão? Eu que agradeço e a gente está aqui um aninho e tenho certeza que a Bradesco Esporte vai arrebentar como sempre, aí cobrindo o esporte, incentivando. E sempre que precisar, vou estar junto com vocês aí. Boa sorte e a gente vai se falando. Esse é o Ciro Neves, o nosso menino Olimpíada. Tá de olho em todas. Bradesco Esportes. Faltando um ano para a abertura dos Jogos Olímpicos, o presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, fizeram um balanço das obras para a Olimpíada dentro da Arena Carioca 3, que faz parte do complexo do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, chegou ao Rio ontem após 21 horas de viagem e preferiu não comparecer à cerimônia pela manhã. O presidente do COB, Nussmann, abriu a cerimônia e falou sobre a contagem regressiva para os Jogos. Bom, um ano para os Jogos, nós imaginássemos 2 de outubro de 2009, chegamos hoje e temos esse um ano que passa rápido. É uma alegria enorme nós podemos estar dentro de instalações olímpicas que estão com um enorme avanço nas obras. E mais do que isso, cumprindo as etapas que eram programadas e com as comparações que já foram feitas, nós estamos iguais às demais outras cidades que organizaram, com uma diferença que eu acho que essa diferença pesa a favor do Rio. Nenhuma cidade teve transformação na sua estrutura como a cidade do Rio de Janeiro, como o prefeito Eduardo Paes está fazendo. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca possui 7 arenas.
3 chamadas de Arena Carioca, que estão com mais de 80% das obras concluídas, o Velódromo e o Centro Olímpico de Tênis, que já estão com 70% das obras prontas, e a chamada Arena do Futuro, um estádio temporário que será transformado em uma escola pública. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro falou também sobre o recorde que os Jogos atingirão no número de países participantes e no legado para a cidade pós-Jogos. Há 206 países que vão participar. Eu queria aqui fazer essa pequena correção, serão 206. Anteontem, o Sudão do Sul foi reconhecido, é um país reconhecido pelas Nações Unidas e o seu Comitê Olímpico foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Então nós temos o recorde do número de países aqui nos Jogos. Nussmann falou também sobre a alta procura pela torcida para os Jogos. Até agora, mais da metade dos 7 milhões de ingressos já foram vendidos. E claro, voltou ao assunto as águas da Baía de Guanabara, que essa semana foram questionadas sobre o possível risco à saúde dos atletas. Nussmann foi incisivo. A preocupação do comitê organizador será sempre a saúde dos atletas e que haja as melhores condições para a prática do esporte, independente de uma ou de outro local que tenha. Mas eu também queria lembrar que muitos atletas disseram que nadaram com peixes. Então, tem aí um conflito de informações que não bate muito entre a FINA, que está em Kazan, na Rússia, com o que está passando no Rio de Janeiro, com os atletas falando. Já o prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou muitas comparações em seu discurso, exaltando as transformações que a cidade teve com os Jogos Olímpicos, diferente do que seria em Tóquio e Madrid, candidatas com o Rio na campanha para sediar os Jogos de 2016. Além disso, o prefeito ressaltou que o Parque Olímpico do Rio da Barra da Tijuca, que possui 7 arenas, custou menos que o estádio de Londres, que permanece fechado. Desculpa que eu não resisto à comparação, sei que os olímpicos não gostam que eu faça as comparações, mas o Estádio Olímpico de Londres, que até hoje não abriu, desde 2012, a última pessoa a entrar lá fui eu para pegar a bandeira, custou o preço desse Parque Olímpico todo, né? Então, assim, a gente começou a largada com 50% dos estádios prontos. Claro, tem que fazer adaptação, não vou deixar a mesma pista de atletismo do Engenhão, que estava lá desde 2007, mas os estádios estão prontos. Mas a comparação mais polêmica foi entre trabalhar com o Comitê Olímpico e a FIFA. Paes não poupou crítica à entidade do futebol. É enorme a diferença. Eu, enfim, não resisto a fazer a comparação. Desde o início, né, as razões que levaram à vitória do Rio na candidatura olímpica, eu disse aqui, a principal razão, nosso principal ativo, era a transformação da cidade. Então, o COI, ao contrário da FIFA, a FIFA queria saber de estádio, aeroporto e hotel. Não era muito hotel, não, 2 ou 3 para eles ficarem, né? Só. Por exemplo, a Transcarioca eu inaugurei para a Copa do Mundo, BRT, que atende hoje a 350 mil pessoas. Eles até hoje não sabem onde ficam, nunca foram ver. O COI, desde o início, claro que eles têm um foco voltado para a atividade fim deles, que é o esporte, que são as competições esportivas, mas desde o início o COI manda para o Rio, a cada 3 meses, por exemplo, estava aí ontem, está hoje ainda, um francês chamado Bovy, que é o sujeito que é o cara que acompanha tudo de transportes que está acontecendo aqui. Então, esse sujeito dos últimos 6 anos, a cada 3 meses, ele vem aqui e olha como é que está indo o BRT, olha como é que está indo o metrô, olha como é que está indo o VLT. Ou seja, é uma preocupação permanente com o legado. Eu me lembro, o projeto Morar Carioca, de urbanização de favelas, foi um pedido do presidente Jacques Rogge a mim, quando eu estive logo depois da vitória em Lausanne, né? Ou seja, é uma relação completamente diferente. Além das obras de instalações esportivas, o foco foi também no andamento das obras nas áreas de mobilidade e urbanização, como a Via Transolímpica, a Transoeste, a duplicação do elevado do Joá e o Porto Maravilha, todos com mais da metade das obras concluídas. Mas o motivo de toda essa transformação, claro, é o esporte, e também foi assunto. Nussmann falou sobre a meta da delegação olímpica de ficar entre o top 10 no quadro de medalhas. Esse é o desafio. Eu acho que o que move o esporte aqui tem atletas de várias modalidades, tem campeões, bicampeões olímpicos, medalhistas olímpicos ou não. Todos sabem que nas suas vidas você traça um objetivo. Muitas das vezes você pode alcançar, outras não. Porém, o nosso
ele é real. Acho que o resultado dos Jogos Pan-Americanos foram excelentes. No dia 21 de abril, a tocha olímpica será acesa na cidade de Olímpia, na Grécia. Bruna Vitória para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Essa Bruna Vitória que esteve atenta a tudo que falou aí a galera que está organizando a Olimpíada, Eduardo Paes e todo mundo esteve no Parque Olímpico para ver como é que estava, e na Bradesco Esportes FM você fica sabendo sobre isso também, fica sabendo sobre como vai as Olimpíadas agora que falta tão pouco para começar. Bradesco Esportes. Valeu, galera, muito obrigado pela sua audiência em 91.1 na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro, 94.1 na Bradesco Esportes São Paulo. Agradecer o Fábio Azevedo, também ao Bernardo Ramos. Agradecer o meu amigo Brinquinho, que está na mesa de áudio, esteve acordado esse tempo todo, apesar de várias costuras, presente aqui no programa, né? Não poderia deixar faltar, né? Tinha que participar do programa aqui na Bradesco Esportes FM. Valeu, galera, muito obrigado pela sua companhia nessas 2 horas. Fui! Café Esporte Bola.